afastou de tal maneira, se é que já chegou perto, a maior parte da esquerda. Não só no Brasil, mas no mundo. Porque continua se acreditando que é através do Estado que vai executar o bem comum, é que se vai fazer as transformações necessárias, colocando o Estado como um ente acima das classes, acima de quase tudo, para poder promover alguma coisa. É só essa aí, rapidinho. Perfeito, Fernando, perfeito. Eu acho que esse aqui, ó, e observe, não precisa nem ser um revolucionário, né, dessa tradição, vasta tradição marxista. Observe que o Marx está tendo essa compreensão enquanto um jovem hegeliano de esquerda. Ele, lá na juventude dele, que ele está ainda aqui na Prússia, ele está longe ainda do movimento operário, daqui uns 2 anos ele vai ter acesso ao movimento operário, né? Mas quando ele começa a fazer essa crítica à filosofia do direito de Hegel, ele começa a ver os limites do Estado. Né? Ele começa a ver esses limites do Estado. Eu acho que ali na Gazeta, nos textos da Gazeta Renana, ele ainda não rompe com o Estado, ele ainda fica nessa ilusão, que, como o Fernando bem falou, muitos de nós temos até hoje, com força, que o Estado vai mudar a nossa vida, que o Estado... Né? Ele ainda tem isso. Agora, quando ele começa a fazer, em 1844, um ano depois, ele começa a fazer a crítica da filosofia do direito de Hegel, ele começa a reler esse texto todo, né? E começa a fazer análise crítica a partir do mundo real que ele está vivendo ali, vivenciando no dia a dia, ele começa a ver os limites do Estado e começa a fazer uma crítica gigante ao Estado. E isso é uma contribuição do pensamento do Marx que já se dá ali na juventude e se arrasta até a vida adulta, madura, como se fala, né, do Marx. E que eu acho que é uma coisa que muitos de nós, pessoal, com todo respeito, mas com toda franqueza, a gente abandonou quase que 100%. A gente chega num ponto, como eu falo, eu não vou repetir, o camarada Fernando já falou muito bem, né? Mas só para reforçar, tá, Fernando? Ou seja, a gente acredita, a gente muitas vezes fala de Marx, fala, sou de esquerda, sou marxista, tal, mas nosso comportamento diante do Estado é, vou chamar aqui com aspas, pré-Marx, revolucionário. É o pensamento do Marx quando tinha lá seus, sei lá, 23 anos de idade, né? Mas isso não é por um motivo individual nosso, por falta de estudo, não é nada disso não, é a coisa mais embaixo, né? Ou seja, tem toda uma historicidade que se desenvolveu do século XIX ao século XXI para que colocasse em nós, classe trabalhadora, uma fé gigantesca no Estado, como aquele que vai promover o fim das nossas desgraças, ignorando centralmente os estudos iniciais do próprio Marx, né? E que não parou lá na juventude não, foi até o Capital, nós sabemos. Mas então, eu estava dizendo o seguinte, ele continua aqui assim, ó, o primeiro trabalho que eu tentei fazer assim, foi fazer a crítica da filosofia do direito de Hegel. Por conta disso, né, que a gente já levantou aqui. O Estado propunha fazer uma coisa, mas fazia outra na prática. Opa, tem alguma coisa errada, né? Então, o Estado não é tudo isso que o grande Hegel falava, o que se propunha, né? E aí ele faz uma referência a um texto muito importante. É um texto, é uma revista. Chama Anais Franco-Alemães. Alemães franceses. Em 44... Eu tenho que acabar logo essa leitura para fazer uma biografia mais narrada aqui para vocês, né? Porque daí eu vou, acho que, cimentando tudo isso que a gente está lendo aqui. Em 44 ele já saiu da Gazeta Renana, né? Foi morar em Paris. É um autoexílio. Ele não foi expulso a princípio. Você sai fora da Prússia, você está proibido de morar aqui. Não, ele falou, não estou conseguindo emprego aqui, a coisa está ruim aqui, liberdade de imprensa não tem mais aqui, né? Então eu vou mudar para Paris. Que eu acho que as coisas lá ainda são possíveis, né? Então... não era um plano de vida do tipo assim, eu vou casar, vou passar uma lua de mel. Teve tudo isso, casou, teve lua de mel das boas. Digo, cara. Eu achei que fosse em 48 que ele foi para Paris. 44. E aí, ele vai para Paris, mas não é um plano tipo, meu sonho é ir morar em Paris. Né? Foi porque as condições materiais a empurrou para Paris. Né? Então lá ele tenta com Arnold Hug criar uma revista. E criaram, né? Tenta não. Eles se organizam. Tem esse empreendimento lá, que teve uma vida curtíssima. A ideia era fazer uma revista de contribuições só de ateu, mas eles perceberam que de ateu só tinha meia dúzia lá, o restante era tudo judeu ou cristão. Né? Mas o fato é que a revista foi importante, os Anais Franco-Alemães de 44. Por quê? Porque Marx teve acesso a uma vanguarda, atenção, ó, uma vanguarda do movimento operário francês. Ele não foi lá trabalhar na fábrica de operária, é uma vanguarda, ele teve acesso ali, né,
ao Proudhon, teve acesso ao Wolff, uma série de intelectuais e revolucionários daquela época ali, ligados ao movimento socialista, vamos chamar assim, o radicalismo francês, né, como era chamado. O fato é que nos Anais Franco-Alemães, ele vai publicar. Cada textinho que eu falo aqui tem uma história gigante por trás, então eu estou fazendo seleções aqui, né? Então tem toda uma história para explicar, mas contornando essa história para não demorar tanto, quando ele está na lua de mel em Kreuznach, em 43 isso, lua de mel pequena burguesa ao extremo, dinheiro pra caramba, passeio de navio, tem que falar isso. Pra quê? Pra gente não ficar colocando o Marx como um símbolo. Olha o Marx, aquele culto à personalidade do Marx. Não, o Marx era um pequeno burguês, de família pequena burguesa, e quando casou, naquele momento ali, tinha mala de dinheiro para poder curtir a lua de mel no Vale do Mosela, de navio, cassino, bebidas, curtindo o love. E que tá beleza, firmeza, beleza? Só que a gente não, por que eu tô dando ênfase dessa forma? Tô falando dessa forma enfática. Porque muitas vezes a gente pensa assim, ó, eu espero que não seja o caso de nenhum de vocês, mas é recorrente, é possível verificar na realidade aquela ideia de que só falta baixar a cabeça e falar assim, o camarada Marx passou necessidade. Não, Marx passou muita necessidade. Teve filho que morreu por desnutrição. Mas na juventude do Marx, o Marx tem uma realidade material extremamente benéfica, extremamente privilegiada. Isso não é demérito nenhum, é só fato histórico, beleza? É importante ter esses elementos aqui para a gente não ficar criando mito. Marx é um ser humano, né? E isso é a vida de... E muitos de nós, muitas vezes, não sei vocês, né? Mas independente de vocês aqui, o fato é possível que entre nós também, na nossa juventude, morando com os pais, etc., a gente nem tenha passado fome, né? Isso não é demérito nenhum, é só fato histórico. Só fato histórico, né? O fato é que acabou a lua de mel, tem que trabalhar, né? O dinheiro está acabando, vão para Paris. Faz esse empreendimento com o Arnaud de Rube, dá muito ruim, né? Mas desse empreendimento ficaram muitos textos importantes para nós. Um é o próprio texto que ele começou a escrever em Kreuznach, que é conhecido como um dos manuscritos de Kreuznach. Kreuznach é um balneário, onde ele está passando lua de mel, parte da lua de mel. E ele escreve junto com a Jenny. Eu queria dar um destaque a Jenny von Festernfallen. Não só como a mulher do Marx. A gente tem que superar esse papo de a mulher do Marx, né? Porque assim, ela não é uma militante revolucionária, como nem ele é também em 43 ali. Só que imagina comigo aqui o seguinte. Eu sei que isso que eu vou dizer agora tem uma pitada de especulação, mas é para refletirmos. E nesse sentido não tem especulação nenhuma. A não ser de especulum, né? De pensar sobre. Aí seria especulação. Imagina você está no lua de mel com o teu love. Mozão. O cara leva um puta livro do Hegel para poder fazer uma análise crítica do texto. Você acha que a Jenny... Ele não discutia isso com a Jenny? Ele discutia. Só que o texto não aparece nada de Jenny, nada disso. E depois de esperar anos para se casar, mais 7 anos. Sim, então eles já eram parceiros, né? Então, assim, tem uma espécie de coautoria, de contribuição que acontece até hoje, pessoal. Muita gente que é militante, que está aqui, ó, que é militante, tem companheira, tem companheiro, a gente não fica colocando, quando escreve um texto para uma organização que a gente pertence, coloca o nome lá, mas a gente discute com os companheiros, com os mais próximos, etc e tal. Tem um papel aqui, a Jenny von Festernfallen, que eu acho que é extremamente importante, né? E que eu não tenho autoridade, conhecimento, para ficar falando muito disso, né? Eu vou até parar por aqui, senão vira proselitismo também, né? De lacração. E eu sou contra essa perspectiva pós-moderna aí. Mas eu acho que é muito substancial, importante e razoável afirmar o papel de importância gigantesca da Jenny von Festernfallen nessa formação do Marx. Sabe por quê? Porque ela também se fez revolucionária. Não era só o Marx que estava se transformando num revolucionário, né? O fato é que o Marx escreve esse texto, daí um texto grande, daí ele faz um artigo, né? E publica nos Anais Franco-Alemães. E aí aparece o título assim, a gente encontra hoje na internet assim esse texto. Crítica à filosofia do direito de Hegel, introdução. Não tem a palavra introdução, é que os editores depois colocaram introdução, que é um texto que ele pretendia continuar, se a revista continuasse, os Anais Franco-Alemães continuasse, ele ia continuar escrevendo essa crítica, né? Só que ele fez ele arrumou aquele texto que é os manuscritos de Kreuznach, ele amarrou aquilo ali, enxugou, etc e tal, e publicou, né? Nesse artigo. Agora, nessa publicação aqui de 44, é muito importante também um texto do Friedrich Engels, que é a primeira crítica que o Marx tem acesso à economia política. Um texto chamado Esboço para a Crítica da Economia Política, escrito por Friedrich Engels, né? Que é um texto bastante ligado ainda com influência
do Robert Owen, etc e tal, uma crítica moral, mas é um texto crucial, seminal. Ele mesmo vai fazer referência aqui, ó. Vou pegar o texto do Marx falando. Perdão. Só um minutinho. É que eu não queria fazer, mas enfim. Então fiz a crítica à filosofia do direito do Hegel, que apareceu então como introdução lá nos Anais Franco-Alemães, editados em Paris em 1944. Minha investigação desembocou no seguinte resultado: relações jurídicas, tais como formas de Estado, não podem ser compreendidas nem a partir de si mesmas, nem a partir do assim chamado desenvolvimento geral do espírito humano. Uma referência de crítica direta ao Hegel, né? Mas, pelo contrário, elas se enraizam nas relações materiais da vida, cuja totalidade foi resumida por Hegel sob o nome de Bürgerliche, de sociedade burguesa, sociedade civil, né? Seguindo os ingleses e franceses do século XVIII. Mas que a anatomia da sociedade burguesa, Bürgerliche, deve ser procurada na economia política. Comecei o estudo dessa matéria em Paris, né? Em 44. Então a ida do Marx para Paris em 44 dá essa guinada. Só que não é artificial, né, gente? A gente tem que pensar assim, ó. Ele estava estudando, fazendo análise crítica da filosofia do direito de Hegel, e aí do nada, um raio, dia de céu azul, e aí ele para de analisar a filosofia e começa a estudar a economia política. Não, uma coisa foi levando a outra, né? É um contínuo, é um processo, tá bom? Então ele diz o seguinte: mas tive que continuá-los em Bruxelas. Pô, tá, agora já está morando em Bruxelas, né? A saída para Bruxelas é uma guinada monstruosa, né? Bom, eu vou parar de fazer a leitura aqui, porque agora ele vai entrar todo num debate muito importante. Parte da tradição marxista só leu esse prefácio, aliás, nem esse prefácio todo. Parte da tradição marxista só vai ler esse prefácio a partir desse momento que eu vou parar de ler aqui agora, né? O resultado geral que cheguei, né? Ele vai falar sobre o ser, a consciência que determina. A consciência não determina o ser social, mas é o ser social que determina a consciência. Lá na ideologia alemã ele falava, não é o indivíduo, não é o ser que determina a vida, mas é a vida que determina o ser, né? Aqui ele já fala ser social. É um avanço, mas eu não vou entrar nessa parte aqui, embora seja muito importante, né? Mas por que eu fiz essa questão de ter esse momento um pouco pesadinho, ficar lendo o texto do Marx, etc e tal? Pra gente partir do autor, e considerando que eu pedi para vocês lerem esse texto antes, né? Então, a gente, só para amarrar, dar um cimento aqui. Então, vamos imaginar o seguinte: 1918, nasce Karl Marx em Trèveris, né? Numa região ali da Prússia, né? A região renana, na Westfália, uma província gigante. Prússia é um antigo reino, tinham vários reinos, né? Tinha a Saxônia, tinha a Baviera, tinha a Prússia, tinha a Áustria, né? Enfim, a Prússia era um poderosíssimo reino, tudo bem? Não tem Alemanha, tem cultura alemã, tem Deutschland, tem o povo germânico, isso existe desde o século XVI, né? Mas agora, um país chamado Alemanha vai surgir só depois, a gente sabe, com Bismarck, lá no final do século XIX, tranquilos? Então, Prússia, né, nesse sentido, Marx nasce na Prússia. Marx nasce na região da Renânia, na Westfália, uma região que foi dominada pelo Império Napoleônico. Portanto, é uma região que tem ali influência do Código Civil Napoleônico. Mas quer dizer isso o quê? Quer dizer que tem influência desse espírito do capitalismo, da defesa da propriedade privada. Sacam isso? A ideia de uma certa liberdade, ou ainda, mesmo que de forma distorcida diante do Império Napoleônico, os ideais revolucionários burgueses do 89, da Revolução Francesa, do 89 francês. Então, é uma região mais progressista em relação ao espírito do capitalismo do que a outras regiões da Prússia e da Europa. Tudo bem? Não vamos mostrar os dentes e ficarmos felizes. Não é socialismo, não é nada disso. Mas é no sentido do ideal revolucionário burguês. Beleza? Do pensamento da burguesia. Então eles vivenciaram a Revolução Burguesa de alguma forma, a partir da ótica do Império Napoleônico, etc. Tal, que é um momento específico de toda essa Revolução Burguesa, né? Então Marx nasce nessa região. Marx é filho de um advogado. Marx, então, ele literalmente, como eu falei várias vezes, não para depreciar. Por favor, eu sou um marxista também, né? É para termos fatos históricos e não criarmos ícones de pedra ou estandartes, né, bandeiras do Marx intocável. Não, é um ser humano, bicho. É um ser humano igual nós aqui, né? Com mais privilégio, menos privilégio, ou privilégio nenhum. No caso dele, com bastante privilégio. Então, ele foi educado em casa. O que a gente chama de educação infantil, sei lá, parte inicial da educação básica, foi em casa, bicho. Quem tinha aula com o professor em casa era só o pessoal que tinha bagaça, entende? Não era qualquer um, não. Depois vai pro ginásio, né? Um ginásio, né, religioso, que era só para um grupo pequenininho. Tudo isso na cidade de Colônia.
E não é qualquer lugar. Colônia foi uma região administrativa importantíssima do Império Romano. É uma região extremamente importante. Enquanto Marx está nascendo, em 1918, vivendo 1920, 30, curtindo a juventude, aquela coisa toda, tem muita gente da cidade dele que está vindo para o Brasil. Está vindo morar em Santa Catarina, está vindo morar no Paraná. Sabe por quê? Porque a vida lá estava uma desgraça. São os imigrantes alemães, os primeiros imigrantes alemães que saíram da Alemanha. Fala Alemanha é modo de expressão, é Prússia, mais uma vez. E vieram para o Brasil, é esse pessoal que veio da cidade do Marx, de várias regiões, principalmente da cidade de Colônia. Colônia era boa para quem tinha um pouco da bagaça. Posso falar assim, pessoal, de forma vulgar? Tranquilo? Suave? Eu tenho uma linguagem mais sofisticada, beleza? Mas eu estou me permitindo falar como se tivesse... É princípio de introdução. Então eu quero me fazer entendido. Trier, né? Trier. Ou se vindo fala Trier ou fala Treveris, se for mais francesado, né? É Trier ou Treveris. Então o que acontece? Nessa região, eu falei que ele nasceu na cidade de Colônia, corrigindo, obrigado, Treveris, tá? É que depois ele vai para Colônia. Então, ali em Treveris, né, muitos saem, né, para vir para o Brasil. E no caso da vinda para o Brasil, aí sim da cidade de Colônia, né? Então, assim, é uma situação material muito privilegiada que o Marx tem. Ótimo, dados históricos. Marx cresce, ele termina a juventude, ele entra na juventude e vai nos anos 30 estudar na universidade. Bom, galera, ir para a universidade hoje é uma coisa. Ir para a universidade, óbvio, no século XIX é outra, totalmente diferente. Primeiro que é só um grupo muito seleto. Para ir para a universidade, até hoje eu sei que é assim, mas eu quero dar um destaque para um outro momento da história. Não é igual hoje. Por exemplo, se você não tivesse um terno, roupa, é claro, só para homens, tá? Beleza? Aqui, ó, homens. Mulherada, tá tudo fora, né? Homens com terno, gravata, sapato, sei lá, tem todo um adereço, isso custa dinheiro pra caramba. Isso é muito caro, até hoje é caro, imagina aquela época lá. E quem tinha condições de pagar isso? E pagar pensão para a pessoa ficar lá, pagar alimentação, pagar onde morar, sabe? No caso de Marx, saiu de Treveris e foi para Bonn, cidade de Bonn, Universidade de Bonn, né? Então, assim, tem um privilégio muito grande, é importante dizer isso, tá? Principalmente pro pessoal que hoje em dia gosta de fazer culto ao perrengue, etc e tal. Bom, só quem nunca passou perrengue faz esse tipo de culto besta, né? Porque a gente quer ter comida na geladeira, tá com as contas pagas, né? Com os filhos bem alimentados, e a gente quer o melhor, né? Existe uma ideia de culto à pobreza, etc e tal, que os socialistas, os marxistas, a esquerda gosta da pobreza. Não, gente, quem gosta da pobreza é o capitalista. Pobreza para nós, não para eles, é lógico, né? O socialismo nunca defendeu pobreza, nada disso não. Então, o que acontece? Marx vai para a Universidade de Bonn. Só que daí estava vivendo de uma espécie de bon vivant, uma espécie de boêmio, sei lá como é que falaria o termo da época, né? Ou seja, estava curtindo a vida doidado, né? Pai deles, carta, né? O sistema de comunicação mais eficaz daquela época, mandou uma carta e falou, ó, Paulo, é o seguinte, velho, pega leve aí que assim, aí você me quebra. Você tá me quebrando, porque eu mando mais dinheiro para você do que os nobres mandam para os seus filhos que estudam aí na mesma turma, da mesma faculdade com você, no mesmo curso que você, teus amiguinhos. Marx dá uma parada, né? Chega um momento, pessoal, vou encurtando. Eu tô tentando amarrar tudo as coisinhas que eu li aqui para vocês, tá? Para depois a gente avançar. Chega um momento que o pai do Marx fala o seguinte, ó, vamos tirar, deve ter conversado com a mulher dele lá, a companheira dele, né? Falou, ó, vamos tirar o Marx de Bonn, vamos mandar ele lá para Berlim. Berlim, a Universidade de Berlim, hoje é conhecido como Universidade Humboldt, né? É a Universidade de Berlim. A Universidade de Berlim era considerada mais séria, mais, tipo assim, mais conservadora, mais firme. Eu não sei, vai lá. Bonn é uma universidade, era boa, né? Mas Berlim era melhor, né? Ou pelo menos tinha um fetiche de que era melhor, né? Sei lá, é como se estudasse, sei lá, na Unesp do Campus de Franca, né? E daí tirou e mandou para estudar na USP em São Paulo, né? Provavelmente é muito fetiche em cima disso. O fato é que ele vai para Berlim. E aí Berlim o negócio é mais firme e é mais caro também, né? E aí em Berlim eu acho que ele começou, eu acho não, viu? É certeza, é que eu tô narrando aqui o negócio. Ele começa a firmar um pouco mais os estudos, né? Que é exatamente o momento em que ele começa a se ligar muito a uma vertente do direito lá, que é um direito do povo, alguma coisa assim, direito ligado à perspectiva do povo, popular, etc e tal. Tem um nome alemão, mas não quero ficar com germanismo aqui não. Mas o que eu quero chamar a atenção é que ele vai se alinhando a alguns professores, né, que são críticos de uma visão predominante do direito
entende que o poder emana do povo, né? Isso é meio que russoniano isso. Mas o fato é que ele vai se dedicar ao estudo da filosofia, da história, vai se vincular a grupos políticos, que são os jovens hegelianos de esquerda, né? Tinha os de direita, a gente pode falar disso também se vocês quiserem. Mas o fato é que ele tem essa passagem por Berlim. Termina a graduação, terminando essa graduação, tem que trabalhar, e aí consegue um emprego. Estou fazendo um itinerário aqui, mas fazendo escolhas, tá? Muito conscientemente. Ele consegue um emprego nesse jornal que eu já citei, nós já citamos aqui hoje, que é a Gazeta Renana, que fica na cidade de Colônia, né? Enfim, ele vai morar, ele volta para Bonn, depois ele vai para Colônia, tem esse trajeto todo ali de fazer a crítica àquela realidade, né? O jornal fecha, ele perde emprego, nesse percurso todo ele vai casar. Observe que quem perde emprego e vai casar e vai curtir uma lua de mel, não é qualquer operário, galera, vocês sabem disso, né? Se a gente pedir um emprego aqui, a gente nem casa. E se casar, não vai ter lua de mel, não. Ele foi mandado embora e foi curtir uma lua de mel também, né? Muito bem. Esse percurso todo, ele está dialogando com o Arnold Hug, que já está na França, né? Mora na França, para criar os anais franco-alemães. Terminando a lua de mel, ele vai para Paris, vai se instalar em Paris, e ali ele tem contato com parte da vanguarda do movimento operário. Sobretudo um destaque para Joseph Pierre Proudhon, né? Que vai marcar a vida do Marx do começo ao fim. Pelo menos até o fim da morte do Proudhon, né? Enfim, o Proudhon foi um pensador muito importante para o Marx, tanto que incomodou o Marx durante a vida toda, porque o Proudhon não é um cachorro morto. O Proudhon tinha influência sobre o movimento operário, na França e em parte da Europa. Proudhon não poderia ser simplesmente ignorado, ou tipo assim, estar abaixo da crítica, ou tô, tipo, sei lá, como diriam meus alunos aqui do ensino fundamental, com a licença da palavra, tô cagando pro Proudhon. Não dá para falar isso, porque Proudhon tem influência na classe, no movimento operário, né? E com pensamentos equivocados, salvo a importante crítica à propriedade privada que o Proudhon faz, Marx vai depois disso desenvolver uma série de outras críticas, mas são críticas veementes a Proudhon, mas que demonstram na trajetória do Marx como Proudhon era importante para Marx, né? Não estou falando que Marx concordava com Proudhon, ou que Marx era um proudhoniano. Ai, nenezinha. Mas literalmente, meu Deus, Diego, ela tá gigantesca. Tá grande, o fato é que o Proudhon é um oponente político importante no movimento operário, né? E o fato é que, então, ainda em 43, esse contato é incipiente. Proudhon é um senhor de referência no movimento operário. Marx é quem? Marx é um ilustre desconhecido. Uma vanguarda conhecia Marx, mas Marx é um ilustre desconhecido. A gente não pode ter a ideia de que Marx nasceu marxista, dirigente revolucionário. Marx se fez. E esse momento da ida a Paris, quando eu falo ida, é para morar em Paris, né? Foi extremamente importante. Porque ali ele vai ter acesso à vanguarda do movimento operário, e ali ele começa a ter aquilo que ele dizia lá no prefácio, que lá em 43, de longe, ele tinha um leve eco do que era o radicalismo francês. Agora ele está morando na França. Agora ele não tem um eco. Ele está ouvindo, ele está desenvolvendo interlocuções com a vanguarda do movimento operário. Isso é importante. Ali é um ponto de inflexão, talvez a palavra melhor seja, mas eu vou usar ponto de inflexão importante, uma virada importante, ou sei lá, um momento desse processo importante para o Marx, é esse contato em Paris. E que se intensifica quando ele é expulso de Paris. Quando ele é expulso de Paris, vocês estão observando que eu estou pulando, né? Não estou explicando por que ele foi expulso de Paris, eu estou tendo que pular, senão a gente não sai daqui hoje. Ele vai para Bruxelas. Morando em Bruxelas, ele vai prometer para o Leopoldo II, que é o rei da Bélgica, Bruxelas, né, capital da Bélgica, que assim como todo mundo que entrava lá tinha que prometer, tinha que assinar um documento falando, não vou me envolver com política, vou ficar de boa aqui, etc, etc. Marx também seguiu esse protocolo, né? E olha só, em Bruxelas, estou falando de 1845, 1846, 1847, 1848. Estoura em 48 a Primavera dos Povos. Vou chamar de movimento revolucionário. Estou meio emocionado quando falo assim, porque não é bem um movimento revolucionário marxista como nós conhecemos sei lá, depois Comuna de Paris, Revolução Russa, etc e tal. Mas é uma revolta, é um movimento que mistura ali os socialistas com os liberais, os democratas, os republicanos, né, contra as monarquias absolutistas. Então é chamado de Revolução de 1848, né? O próprio Marx se refere a esse período assim como Revolução de 48, de 1848. Nós conhecemos muito popularmente como Primavera dos Povos, né? Então, o fato é que nos anos 48 a gente tem uma série de revoltas liberais
né, e democráticas, que reivindicavam uma democracia, acontecendo pela Europa, na Áustria, na Hungria, no norte da Itália, na França, né, e também em Bruxelas. E observa que interessante, quando ele entra em Bruxelas, 45, ele promete para o governo, não vou me envolver com política, etc, etc e tal. Entretanto, olha só o que acontece, em 45, olha como esse ano é importante. Em 45, ele começa a escrever lá em 44, mas vai publicar em 45 um texto em parceria com o Engels, que é a Sagrada Família, que é uma crítica, né? A maior parte desse livro é escrito por Marx, mas é assim nos dois, foi parceria. Tem um texto do Engels lá também. Eles escrevem, 45, escrevem e publicam, né? Em 45, perdão. Publicam em 45 a Sagrada Família. Eles criam, quando chega na Bélgica, atenção para esse aspecto, pessoal. Minha referência é o Davi Riazanov, tá bom? Um revolucionário russo. De acordo com o Riazanov, eles criam também, nesse ano, o Comitê de Correspondência dos Comunistas. Que não era só um Facebook, uma rede social para trocar cartas. Trocava cartas também. O nome disso são circulares, não é meras cartas pessoais. São circulares, documentos políticos. Desse Comitê de Correspondência dos Comunistas, eles se enlaçam com outras organizações que também propunham se fazer revolucionárias. Como, por exemplo, uma organização que existia desde 1838, só que estava exilada em Londres, que é a Liga dos Justos. Então, observe essa parte comigo, que pouco se fala isso. Normalmente aparece assim, de repente surgiu, entre as nuvens, a Liga dos Justos. Marx e Engels foi chamado para poder escrever um texto chamado Manifesto do... Historinha para boi dormir, gente. Peraí, o negócio tem que usar história, historiografia. A Liga dos Comunistas... a Liga dos Justos já existia desde 38, que na realidade é uma dissidência da Liga das Estações, lá vamos chamar do movimento operário revolucionário francês, que se exilou com toda a repressão em Londres, como Liga dos Justos, que antes chamava Liga dos Proscritos, que era a Liga das Estações, que foi proscrita, expulsa da França e foram para Londres, como Liga dos Justos, né? Bom, enfim, dessa Liga dos Justos, teve um papel importante um cara chamado Wolff e Karl Schapper. Eles eram militantes dessa liga. O Wolff muito mais ligado ao Comitê de Correspondência Comunista, junto com Marx, Jenny von Festenfein e Friedrich Engels. E principalmente no caso da Liga dos Justos, o Karl Schapper, que depois vai ser um bruto oponente do Marx, mas a princípio é um dos dirigentes da Liga dos Justos. Eles são duas organizações pequenininhas. O Comitê de Correspondência dos Comunistas, muito menor ainda do que a Liga dos Justos. Movimento de vanguarda. Eles se propõem se unirem. Isso se chama enlace. A proposta é construir um partido revolucionário. Olha que doido isso. A gente vê essas propostas até os dias de hoje acontecendo. Né? Eles se unem, literalmente. O Engels vai ser convidado para participar da Liga dos Justos. O Marx vem depois. O fato é que o Comitê de Correspondência dos Comunistas, ele é convidado a se fusionar, mesclar, se juntar com a Liga dos Justos para criar uma nova organização. Desse enlace, não tem outra palavra, gente? Desse enlaçamento dessas duas organizações, nasceu a Liga dos Comunistas, em 1848, com o primeiro congresso no meio do ano, o segundo congresso no final do ano. Foi tirado em congresso, agora presta atenção nessa parte, galera. Eu sei que parece bastante arrogante do jeito que eu estou falando, mas eu estou arrogando mesmo um tipo de historiografia que não é popular, pessoal. Não é popular. A historiografia popular é aquela que diz assim, ó. Uma vez o Engels foi chamado para poder participar da Liga dos Comunistas, da Liga dos Justos, aí chamou o Marx também, o Marx não quis, porque eles eram muito pelego, daí depois o Engels convenceu o Marx. Isso é história para boi dormir, galera. Né? A história é mais embaixo. São duas organizações que se uniram para dar vida a uma. Fizeram um primeiro congresso, um segundo congresso. Desse segundo congresso, a gente saíram ali com tarefas de partido revolucionário, duas pessoas, várias tarefas, mas duas pessoas ficaram com duas tarefas centrais, que era redigir o que foi debatido no congresso. Agora presta atenção nessa parte. Tem um congresso, que nem aqui agora, nós estamos em 42 pessoas. Vamos supor que todos nós somos revolucionários e tal, queremos criar uma organização. Nós nos reunimos exaustivamente nesse congresso, debatemos o que a gente defende, o que a gente não defende, aonde a gente vai atuar, como nós vamos atuar, quais são os limites, concordâncias, discordâncias. Resultado disso, a gente vai criar um programa da nossa organização, através do debate feito nesses congressos. 2 congressos, não é pouca coisa, gente.
E é tudo presencial, a gente tem que lembrar disso. Desses dois debates, o resultado disso foi que o Engels e o Marx ficaram com a tarefa de escrever uma síntese disso tudo que foi debatido, das resoluções, uma espécie de resoluções. São teses programáticas. Toda a tradição marxista, se vocês aqui estão fazendo esse curso de uma forma direta ou indireta, acessam as organizações que se reivindicam marxistas, isso que eu estou falando não pode ser inédito para vocês, porque é uma coisa que se faz até hoje, né? Esse princípio de operação, de organização. Então o Engels e o Marx, em 48, ficaram com a tarefa de escrever o programa do partido deles, que se chamava Liga dos Comunistas. Firmeza? Tranquilos? Não é um texto que o Marx sentou, sei lá, eu já escrevi alguns livrinhos, eu sentei aqui e escrevi meu livrinho na minha cabeça. Não, isso é uma coisa. Agora o Engels e o Marx receberam uma tarefa de escrever o programa a partir do que foi debatido no Congresso. E para ser aprovado ainda assim, depois que eles escrevessem. Quem ficou com a tarefa de redigir mesmo o texto? As responsabilidades dos dois, do Engels e do Marx. Quem ficou entre os dois ali? Tá, o Engels, você escreve? Não, escreve o Marx escrever. O Marx ficou enrolando, galera. Enrolando. Pode falar, pode perguntar. Você está fazendo curso também. Em fevereiro de 49, né? Isso. E de 40... Isso. 49, começo do ano. Em 48, final do ano, teve o Congresso. Marx está enrolando para entregar isso. O Engels falou, Marx, tem que escrever lá o texto lá com o pessoal. O pessoal da Liga dos Comunistas chegou, inclusive, a fazer uma circular, meio que... Como é que chamava? Como é que fala mesmo, Diego? Quando a gente vai dar uma repreensão, o militante, tipo, chamar atenção? Sanção? Centralizada. Deu uma centralizada no Marx, né? E ameaçou de receber uma sanção. Ó, você ficou de responder o texto, pegou todos os documentos que a gente debateu no Congresso, levou para sua casa para criar o documento e não devolve tudo então e agora, né? Então começou a ficar ruim. O Engels, né? Falou assim, ó, Marx, tá ficando feio isso aí. Eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever o texto aqui. Daí o Engels foi lá e escreveu o documento. Esse documento hoje em dia, na época e hoje em dia, é conhecido como... Como é que é o nome do texto lá que você está lendo? Catequese sobre o que é socialismo, comunismo. Os principais conceitos sobre comunismo. Princípios básicos do comunismo. Princípios básicos, obrigado. É que eu tenho uma aluna fazendo curso aqui do meu lado aqui também, tá? Então eu consultando ela aqui. Princípios básicos do comunismo. É esse texto que o Engels escreveu. Ele falou, Marx, ó, tá aqui, é uma espécie de catequese, sabe? Perguntas e respostas, perguntas e respostas, perguntas e respostas. Entregou para o Marx, daí vamos entregar, porque a gente ficou, tem que entregar isso aqui. O Marx pegou o texto, esses princípios básicos do comunismo, né? Falou assim, ó, eu imagino, né, eu estou brincando um pouco aqui, porque é um curso, né, me permite fazer isso. Como eles eram camaradas, né, parceiros, falou, ó, seguinte, bom, importante, essa pergunta boa, mas deixa aqui esse texto comigo, que eu vou escrever o manifesto logo, né? Aí o Marx foi lá e escreveu o manifesto do Partido Comunista. Era esse texto ser o manifesto da Liga dos Comunistas, né? Porque o Marx está demorando. Esse texto não foi jogado fora, ele foi utilizado na época também, etc. Mas aí assina, Marx falou, ó, tá aqui, escreveu o texto. Daí o Engels vai reler, vai reescrever também, escreveram juntos. E aí, tanto que nem aparece o nome Marx e Engels no manifesto do Partido Comunista. Porque é o manifesto do Partido dos Comunistas. Né? É um documento interno. É um documento para ser extravasado para o mundo inteiro ler, mas é um documento da organização, Liga dos Comunistas. Firmeza? Não é um livro do Marx, do Engels, etc e tal. Depois virou, lá para trás, lá para frente, perdão. Eles começaram a assinar o livro, depois que ele tinha acabado, nem existia mais Liga dos Comunistas. Né? Porque eles, de fato, escreveram um texto. Mas é um texto, é um documento programático da organização partidária. Isso é muito importante, né? Então, nesse sentido, a ida para Bruxelas foi extremamente importante. Só que a Liga dos Comunistas entrou em crise, pessoal. Pô, imagina, mas estava indo tudo bem? Estava indo tudo bem. Mas a história é assim, né? A gente pode estar bem agora e depois de alguns semestres, alguns meses, a coisa entrar em crise, né? Por quê? Porque estourou 1848. Primavera dos Povos, revoltas acontecendo na Europa. E aí a Liga dos Comunistas tinha 3 tendências lá dentro, e essas 3 tendências não se entenderam. Gente, é normal ter tendência dentro de uma organização. Se a gente achar que um partido revolucionário, todo mundo pensa igualzinho, a gente está falando de igrejas, não estamos falando de partido revolucionário. É importante pensar diferente. Só que às vezes a diferença fica tão exaltada, e que também não é problema, mas que ela às vezes foge do controle. Foi o que aconteceu com a Liga dos Comunistas. Estou resumindo aqui pra caramba, uma análise muito resumida, mas o fato é que 3 tendências. Agora segura essa marmita que eu vou jogar para vocês aí. Uma primeira tendência
liderada por um cara chamado Karl Schapper, que eu já citei ele aqui hoje, que dizia o seguinte: a gente tem que voltar para a Alemanha. Todo mundo concordava. Vamos sair de Bruxelas, vamos todo mundo voltar para a Alemanha. Isso aí eles tinham acordo. Mas como atuar, aí não tinha acordo. A turma, a tendência, vou chamar de tendência, beleza? É uma fração, mas eu não vou entrar nesse detalhe. O grupo do Schapper, do Karl Schapper, dizia o seguinte: a gente tem que ir para a Alemanha e fundar várias seções da Liga dos Comunistas lá. Como a gente já tem em Londres, tem na França, tem em Bruxelas, tinha na Suíça, vamos montar também agora na Alemanha. Vamos todo mundo da nossa parte, da nossa organização, se juntar e vamos marchar para a Alemanha. Ok. Essa era uma tendência. Tinha uma segunda tendência, que não era do Marx, era de um camarada chamado Born. A do Born era a mais radical de todas. Sim, vamos voltar para a Alemanha. Eu já disse que todo mundo tinha, as três tendências tinham concordância em voltar para a Alemanha para ajudar a fazer a revolução na Alemanha, concordam? Tá claro isso, né? A do Born era a tendência que dizia o seguinte: vamos voltar, mas vamos voltar todo mundo armado. Vamos marchar, montar um exército da Liga dos Comunistas e todo mundo que quiser, armado, não é metáfora isso não, e vamos marchar. O Marx falava assim: ó, a gente não vai conseguir nem passar da fronteira. O exército prussiano, extremamente militarizado, desde a época do Frederico Guilherme I, e atrocidade. Tinha a Liga dos Comunistas, pessoal, nessa época tinha, de acordo com Engels, e o Engels está falando de memória, nos anos 70, tinha mais ou menos uns 300 militantes em todos os países. Né? Quer dizer que tinha menos de 300 querendo voltar para... Então é uma tendência também que foi derrotada. Só que assim, derrotada no sentido de que não teve sucesso. E tinha a terceira tendência, que era a tendência que o Marx, o Engels, a Jenny, o Wolff fazia parte. E sabe o que defendia essa tendência? Presta atenção agora, segura essa marmita aí que eu vou falar. Ó. Vou repetir, ó. Primeira tendência, liderada por Karl Schapper. Vamos voltar para lá e desenvolver partidos revolucionários, operários, seções da Liga na Alemanha. Sobretudo com operário de fábrica, ponto. Segunda tendência, né, a do Born. Eu estou falando Born porque de fato eu esqueci o primeiro nome dele, tá bom? Mas o Born, vai achar fácil na literatura quando fala Born, era voltar de forma armada. E a terceira tendência, que era a tendência do Marx, da Jenny, do Wolff, do Engels, era voltar, se unir com a burguesia democrática republicana, atuar através de uma educação, através dos jornais, e aos poucos fazendo concessões, continuou fazendo concessões, né, a esses liberais na Prússia, aumentariam gradualmente, paulatinamente, fariam o desenvolvimento de organizações socialistas na Prússia, né, na Alemanha / Prússia. Observe que, no primeiro momento, o que a gente pensa? Pô, essa é a tendência mais reformista possível. Vocês concordam com isso ou não? Sim. Mas isso, pessoal, isso vai alimentar até hoje muitas organizações reformistas que se utilizam desse momento da história para poder justificar o apoio ao Estado, ao menos pior, que a gente está vendo até hoje. Né? A gente tem que colocar isso em perspectiva histórica. Né? Marx está fazendo ali uso do que ele estava desenvolvendo há muito tempo já, e ainda estava longe de estar bem elaborado, que é o método marxiano. Uma coisa é o ideal de montar partidos revolucionários, entrar armado, tomar o poder e cair para dentro e fuzilar a burguesia. A pergunta que tem que ser feita no mesmo momento é: temos armas para isso? Não tinha nem arma para isso. Temos soldados que sabem atirar, que sabem fazer isso? Mas não tinha nada. Então isso aí chama idealismo. Sacaram? Então assim, por mais que pode parecer, e no primeiro momento, se eu parasse aqui a explicação, falar, pô, Marx é um reformista. Bora lá agora eleger deputado no parlamento hoje em dia. Tamo junto com Marx. Mas não é assim não, a gente tem que pensar em perspectiva histórica. Gente, sem história a gente anda muito pouco. E quando anda um pouquinho ainda sem história, tropeça pra caramba. Com história, conhecimento histórico a gente já tropeça. Imagina sem. Agora, Marx só está colocando o remédio mais amargo possível. É o que dava para fazer naquele momento. E não é no sentido reformista que nós falamos hoje não, viu? Ou seja, não tinha, ninguém tinha treinamento militar. Não dava para formar um exército naquele momento. O que dava para fazer? Fazer o que eles já tinham feito em Bruxelas. Criar associações lá em Colônia, na Prússia, criar um jornal, educar, dar formação. É o trabalho mais difícil que todo revolucionário até hoje tem que fazer. Educar a classe, não a ação individual. Isso aí os terroristas individualistas, os liberais, ou sei lá, com todo respeito ao movimento anarquista, grande parte de tradição anarquista, vai defender a ação individual. Né?
o revolucionário tem uma tarefa mais difícil. A nossa tarefa é organizar a classe trabalhadora toda. Isso é mais difícil. Isso não mudou, não. Né? Então eu não vou polemizar nesse sentido, mas só dei um destaque nesse aspecto, porque eu sei que muitas pessoas, hoje em dia, muitas organizações reformistas, usam esse momento da trajetória. Desculpa, eu nem sei se usa, viu? Eu nem sei se sabem direito. Dentro dos meus limites, né, podem, assim então, na condicional, podem utilizar esse momento para dizer, olha, Marx também, ele era do menos pior. Né? Não era bem isso, né? Bom, então o fato é que eles foram para a colônia, fizeram tudo isso, a tendência do Marx foi a vitoriosa. Mas, gente, estou falando de um universo de pouquíssimos militantes, uma organização de vanguarda, tudo bem? O Engels fala que uns 100 voltaram para a colônia. E fizeram estrago. Claro, com todos os limites da história daquele momento. Né? Criaram um novo jornal, só que no início não criaram, não. Eles se uniram à Gazeta Democrática, que já tinha em colônia, conquistaram a confiança dos trabalhadores ali em colônia. Aí sim fundaram a nova Gazeta Renana, com vários clubes de operários, com uma proposta de educação revolucionária muito semelhante que eles tinham já desenvolvido em Bruxelas. Para quem se preocupa, como é que era uma educação revolucionária para além da escola formal do Estado, em que a maior parte dos trabalhadores nunca pisaram, a Liga dos Comunistas fizeram isso muito bem em Bruxelas e continuaram fazendo, pelo menos essa tendência do Marx, lá em colônia. Eu tenho um artigo escrito sobre isso, mas muito mais importante que isso, eu sei que a Vanilda, que está aqui em algum momento, eu não estou vendo aqui, mas eu sei que a Vanilda está pesquisando isso, tem várias pessoas pesquisando como que era a educação promovida pelas organizações, pelos partidos revolucionários no século XIX. E todas essas propostas de educação, enquanto formação humana, nenhuma era pela escola formal, porque nem podia, nem tinha espaço para eles, para a classe trabalhadora. Isso foi muito importante, né? Entretanto, o oponente era muito mais poderoso. Né? A gente sabe que a Revolução de 48 não levou ao socialismo, nem ao liberalismo burguês no caso da Prússia. Acelerou o processo, mas nem desenvolveu o capitalismo na Prússia. O fato é que eles foram perseguidos e agora sim, exilados porque foram expulsos da Prússia. E não foi só o jornal, era o trabalho com o jornal, o trabalho nas associações, os clubes operários, pessoal. Isso é uma coisa importante demais, porque tinha a associação, né, ligada ao jornal, mas tinha também os clubes em várias cidades da região que o jornal estava, que era a cidade de Colônia, né? Então, assim, você tem uma atuação prática, não é só escrever artigo de jornal para a galera ler. Você tem em situações em que o próprio Engels vai ganhar o apelido de general, porque andava a cavalo, fazendo barricada pelas ruas, né? Se vocês pegarem eu ia falar cantor, um compositor, que é o Wagner, né? Ele era dos sindicatos dos músicos. O sindicato dos músicos teve um papel importantíssimo nessa Primavera dos Povos, fazendo barricadas, né? Não é tocando violoncelo ou tocando piano, não. Né? Além disso, ou seja, dando tiro mesmo. Então é uma luta armada que teve na Alemanha. Né? Mas eles perderam. E aí os deputados foram mortos, outros foram presos e outros foram exilados. E a maioria, que não tinha nem dinheiro para exilar, né, ficou na vida mais desgraçada possível ali na Renânia, né, na Prússia. Marx, Engels era rico pra caramba, né? Vocês sabem disso, né? O Engels é da família, quando a gente fala Revolução Industrial, o Engels, quando a gente pensa assim, ó, quais são os grandes capitalistas da história da Revolução Industrial? O pai do Engels era um deles, só para você ter uma noção. Uma das maiores empresas, né, associadas em Manchester, né, e também ali na Alemanha. O fato é que Engels tem muitas condições financeiras para se exilar, Marx não tem as mesmas condições financeiras, mas vai voltar para Paris. Só que quando ele volta para Paris, também acabou a Revolução em todos os lugares, estava acabando, cada um no seu tempo, né? Não foi simultaneamente, mas tinha retomado vamos chamar assim... Ele volta para Paris em que ano? Em 48. Em 48 ele volta para Paris, né? E aí ele é proibido de ficar em Paris. Atenção, ele não é proibido de ficar na França. Ele é proibido de ficar na França, mas daí o governo, né, para poder tirar uma onda, fala o seguinte: Marx, em Paris você não fica não, tá proibido. Mas você pode ir lá para a região do Pântano, que existe uma região do noroeste de Paris, da França, perdão. Eu esqueci agora o nome daquela região. Mas é uma região pantanosa, cheia de malária, cheia de doença, né? O Engels com criança, né? O Edgar, o filho, tinha acabado de nascer, criança recém-nascida, né? Eu falei, eu não vou para lá. Né? Então o governo permite que a mulher dele e o bebê fique 48 horas em Paris. Fora isso, ela consegue ir para Londres.
O Marx vai para Londres, na realidade, tentar achar um lugar para morar. Daí, na sequência, ela pega um vapor, um navio, vai para Londres. Bom, enfim, aí começa essa vida no exílio na Inglaterra, né? Em Londres. Eles achavam que ia ser momentâneo, né? Mas não foi momentâneo. Então, observa, é um momento de recesso, de ressaca. É o exílio. Não romantizem também o exílio, né? Perrengue pra caramba. Marx era jornalista. Marx nunca fez nada na vida. Marx era jornalista, galera. Né? Desde 42, 43 ele é jornalista. Ele vai continuar trabalhando com o jornal, mas com uma remuneração muito pequena. Né? Ele contava muito com a ajuda do Engels, né? Com heranças de família ou coisas do tipo. Tem um episódio desse em Londres em que Marx ele vai tentar fazer um curso ele vai se inscrever, ele fez o curso, né? Eu não tenho documentos históricos sobre isso, é muito difícil, né? Mas existem muitos relatos, né, em cartas, que ele se inscreveu num curso. Eu vou falar torneiro mecânico, não é torneiro mecânico, tá bom? Embora existisse já o torno, mas ele vai fazer um curso, uma espécie de que a gente chamaria hoje de ferramentaria, né? Mas não dá muito certo isso também não. O fato é que ele vai ter um desemprego, né? O filho vai morrer. E não é por simplesmente maus cuidados, é porque a vida era desgraçada. Se na juventude ele teve uma vida de príncipe, ou muito próxima de um príncipe, na vida adulta não teve nada disso não, pessoal. É perrengue de verdade, 100% mesmo, né? Ou seja, mal nutridos, né? Mal agasalhados, mal abrigados, é uma desgraceira. E ainda assim, nesse exílio, ele era responsável por receber as outras pessoas que também se exilavam em Londres. É um comitê de organização dos exilados em Londres. Desse comitê dos exilados em Londres, vai surgir, no decorrer dos anos 50, o que depois a gente vai chamar de Primeira Internacional. Mas antes disso, eu queria dizer o seguinte, eles criaram uma revista, no início dos anos 50, 52, 53, uma revista chamada assim, Nova Gazeta Renana. Era o nome do jornal lá de Colônia, só que agora era uma revista de economia política. Né? Não deu certo também, eles tentaram, eles reabriram, eles refundaram, sei lá, voltou a funcionar a Liga dos Comunistas de novo, só que daí as tretas eram gigantescas, não deu certo, fechou de novo a Liga dos Comunistas, e aí foi um exílio gigantesco. É o momento em que ele vai se dedicar a receber os exilados em Londres, receber na casa dele, cheio de limites para a própria família dele, ainda assim recebia os exilados, né? E se intensifica os estudos em relação a David Ricardo, Adam Smith, David Ricardo, Sismondi, a economia política daquela época, os economistas políticos daquela época, né? Vai visitar Engels em Manchester, né? Enfim, vai aprofundando seus estudos de economia política e, ao mesmo tempo, vão se articulando com esses exilados, que não era só os exilados que vinham de colônia, eram os exilados que conseguiam chegar em Londres. Podia ser da Suíça, tinha gente que era da França, tinha gente que era da Prússia, né? De colônia, né? Mas, ou seja, esse conjunto de exilados foi dando vida à necessidade de manter o quê? Uma organização revolucionária viva. Só que a Liga dos Comunistas tinha fechado de novo. E eles vão se organizar nos anos 50, no meio do exílio, no meio da desgraceira, criança nova nascendo, criança bebezinho morrendo, desemprego pra caramba. Eles vão diante da desgraça, presta atenção nessa parte, galera, mesmo diante do caos, eles não abandonam a militância. Não abandona a militância, né? Tanto que em 1860 é fundada a Associação Internacional dos Trabalhadores. Gente, não se funda uma associação internacional em 1960 do nada. Tipo assim, janeiro de 1960, bora lá criar, bora. Não, é todo um processo de construção que precede os anos 60, que precede os anos 60, ou seja, nos anos do exílio. Os piores anos de exílio, de 54, 55, 56, 57, que ele está estudando, 58, 59, que ele está publicando esse livro, em 60, funda a quarta internacional, a primeira internacional. Né? Então observe que é uma explosão de acontecimentos. Estou falando muito rápido, pessoal? Não. Suave? E foi em 49 que ele foi para Inglaterra. Então observa. 49, obrigado, isso mesmo, corrigindo. Então, observe que a saída para a Inglaterra, para muitos poderia parecer a derrota dos revolucionários. Mas não foi a derrota, na realidade foi um momento ruim, um momento de ressaca revolucionária, um momento de descenso, um momento ruim para os revolucionários. Né? Perderam o processo revolucionário, lutaram e perderam. Por um aspecto perderam. Mas observe que ao mesmo tempo que se perdeu, foram derrotados, também saíram vitoriosos.
Porque de todo esse acúmulo de luta, não foi ele perdido. Ele foi um cimento, ou parte do cimento, que deu vida à primeira organização, de fato, internacional dos operários na Europa no século XIX, que é a Primeira Internacional. Eles não chamavam de Primeira Internacional na época, eles só chamavam de Associação Internacional dos Trabalhadores. Isso é muito importante, isso é muito importante. Estava selada a relação antagônica da burguesia capitalista com os marxistas. Observem, eu disse selada, burguesia contra os marxistas. Como assim, gente? Vamos dizer que essa luta entre revolucionários e burguesia já existe independente do Marx existir. Agora, com os marxistas, isso é novo. Isso é novo na história da humanidade. Estava sendo processado desde os anos 50, 45, 48, 49, os anos 50 e os anos 60, temos a Internacional Comunista. Uma organização extremamente importante, que deu vida a outras internacionais, que nós sabemos, e etc. Eu sei que nesse momento aqui, inicial do primeiro dia, fiz um debate, fiz uma exposição muito longa sobre a biografia, já vou te passar, Silmar, sobre a biografia do Marx. Então, mas só para dizer o seguinte, quem foi Marx? Todo esse trajeto que eu parei nos anos 60 agora. Marx vai morrer em 83. Eu não vou ter aqui a pretensão de fazer uma biografia longa dele, mais do que isso. Mas eu acho que já é suficiente, espero eu, que a exposição pequenina que eu fiz aqui hoje sirva para a gente entender um pouquinho, pelo menos ajudar a refletir a partir do conteúdo que já possuem, o que nós estamos possuindo em conjunto aqui, que Marx não nasceu do nada. A perspectiva revolucionária do Marx não é fruto de uma genialidade de um dia lá que o Marx estava sentado na escrivaninha e falou, nossa, vou inventar essas paradas todas. Negativo. Todo esse Marx que nós conhecemos, pelo menos o que eu estou tentando apresentar aqui para vocês, é fruto de um processo histórico de avanços, recuos, crises, momentos de boas prospecções, do tipo boas energias é foda, né? De boas vibrações é mais foda ainda. Mas, ou seja, de boas conquistas, de ascenso da luta operária, de prosperidade da luta de classes em relação a algumas vitórias do movimento operário, organizações que são criadas. Só que observem, pessoal, tem avanço e tem recuo. A história é assim, não é só linearzinho, do tipo assim, sempre legal, super maravilhoso. Não, isso é paraíso. Isso é o paraíso do mundo dos religiosos aí, Aquela, sei lá, tem umas revistinhas que eu sempre vi quando era criança, que é o pessoal do paraíso lá, com os leões do lado, os tigres do lado. Não, isso é paraíso. A história é cheia de avanço, recuo, tem coisa... Testemunho de Jeová. E por aí vai, Mas eu vou passar a fala aqui que eu tô monopolizando sem querer. Silmara tá inscrita, Fernando inscrito depois. Ô, Jean, eu só queria, te fazer uma pergunta. Eu sei que vai fugir, mas nesse momento, o que tá acontecendo na Rússia? Tá também esse movimento? Falo historicamente, porque você é historiador, né? Uhum. Vixe, que medo. Nós vamos pro Fernando também. Tchau. Fala, Fernando, pode falar, Fernando. Você ouviu? Eu ouvi, Sil. Vamos fazer um bloquinho, sim? Pode ser? Tá, pode ser. Eu quero aproveitar para mais uma vez, a gente não pode perder a oportunidade de, ainda mais que nós estamos de novo em 2026, em período, a eleição já começou há muito tempo, mas a gente não pode deixar de falar, porque nós vamos ter que ter muito estômago, porque a política eleitoreira é o que vai prevalecer. Eu quero aproveitar para dizer o seguinte, que nesse período de 1848 até 1850, na Primavera dos Povos, onde uma série de reivindicações estavam sendo colocadas, inclusive a do sufrágio universal, é porque, para a época, o sufrágio universal, ele era uma coisa, era um movimento extremo, bem revolucionário. Aí é que está o anacronismo dessa esquerda que eles chamam aí. PT, PSOL. Eu não vou nem... Desculpa se tiver alguém aí, tá? Eu não vou nem falar PCdoB, porque o PCdoB é outra coisa. É outra coisa assim. Bom, enfim.
como se pega um determinado período histórico para automaticamente trazer para os dias de hoje e colocar uma eleição, um eleger parlamentar, eleger deputado, eleger A, eleger B e C, como se fosse um grande acontecimento para a emancipação do proletariado. Aliás, nem se fala mais em proletariado, não se fala mais em ditadura do proletariado, inclusive dentro da esquerda, né? Só para dar uma pincelada para não fugir. Eu acho uma lástima ter tido não o movimento, mas o título que se deu quando queria se repudiar a fração burguesa que deu o golpe militar, de chamar de ditadura nunca mais. Ué, qual ditadura nós estamos falando? Então como se pega uma coisa automaticamente e traz para os dias de hoje. E é isso que nós vamos ter que combater, independente se quem é que pode ganhar ou deixa de ganhar. Porque se pega lá, né, o sufrágio universal, nossa, mas lá naquele tempo até o Marx defendeu a eleição. Era só isso. Eu tenho uma pergunta. Boa, Fernando. Pode falar, né? Minha pergunta é, quando você falou sobre as 3 opiniões diferentes dentro da Liga dos Comunistas e a de Marx e Engels sendo se unir com a burguesia republicana, o que significaria se unir com a burguesia republicana? Uhum. Beleza. Só voltar aqui na Silmara. Então, a Silmara é importante. Você colocou a questão da Rússia. Eu acho que não foge não, Silvio. Eu acho que é importante sim. Porque assim, a gente sabe, né, que a União Soviética acabou formalmente em 1991, né? Talvez, para ser mais preciso aqui no nosso calendário aqui, Natal, né? Na virada do Natal de 1991. E para muita gente, a União Soviética que acabou em 1991 era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bom, para muita gente. Eu sou sozinho, sou indivíduo, não sou muita gente. Então eu estou convencido de que não existia a União das Repúblicas Socialistas de verdade soviéticas, em que os sovietes têm a centralidade das decisões, a classe trabalhadora, mas desde os anos talvez de 1925, 1927, né? Mas tem muita gente que defende que a Rússia, eu não sei a partir de onde, mas olha lá, que afirma com força, 2026, que a Rússia é socialista, ou se comporta como se o Putin fosse um camarada dirigente da União Soviética e como se a Rússia, formalmente Rússia, né, fosse a União Soviética. Que pese todos os problemas da União Soviética, né? Eu sei, eu estou fazendo um desenvolvimento aqui, Pia. Então, que pese todos aqueles problemas da União Soviética, muitas pessoas acham até hoje, em 2026, que se comportam, né, como se a Rússia fosse uma União Soviética. Isso vai mostrando como a gente se desprendeu da perspectiva de crítica do Estado. Seja o Estado na França, o Estado na Inglaterra, no Brasil, na Venezuela, em Cuba, ou ainda no caso da Rússia. Eu não sei se era por aí, se o que você estava pensando, mas eu acho que representa muito isso, sabe? Como quando a gente abandona a análise crítica que o Marx fez, que depois o Lenin veio, e para não sobrar assim, para não sobrar nada, não digam que esquecemos da análise dos camaradas Marx e Engels sobre o Estado. O Lenin vem justamente um períodozinho antes ali, ou seja, meses antes, dias antes da Revolução de 17, escreve aquele ensaio maravilhoso, importante, resgatando vários textos do Engels e do Marx sobre os limites do Estado, etc. e tal. Mas me parece, como falou também o Fernando, que boa parte da esquerda abandonou esses princípios. E não é princípio moralista, do tipo assim, amar a Deus sobre todas as coisas. Isso é um princípio moral, né? Mas eu estou falando de princípios históricos, reais, concretos, referências históricas, né? Que Engels, Marx e outros revolucionários nos legaram, deixaram como lição histórica, não como princípio moral, religioso, mas análises críticas, análises, muitos falam de científica, não tem problema nenhum, mas aqui esse debate demanda um outro debate, mas análises dialéticas sobre a realidade. E o papel do Estado, pessoal, é muito nítido na tradição revolucionária, é nos oprimir e nos explorar, bom, sem ilusão. Só que daí tem muita, assim, ilusão, desde a época do Marx até hoje, né? E se esquece exatamente esse momento
E, sei lá, muitos falam de Rússia como se fosse a União Soviética, né? Eu acho que aí fica um pouco perdido. A Lenita colocou aqui do lado, não sei se vocês conseguiram observar a pergunta dela, sobre essas 3 frações, tal. Eu falei que o Marx se alinhava à terceira lá, né? Essa classificação, primeira linha, terceira, eu que criei aqui só para poder falar dos 3 grupos predominantes, né? Certamente tinha aqueles que não queriam fazer nada, viu? Tinha um 4º grupo aí também. Eu peguei pelo menos 3 predominantes. Era se aliar com os republicanos, com os liberais na Prússia. Mas como assim? Por quê? Tem que considerar tudo em perspectiva histórica. Quem governava a Prússia? A monarquia absoluta. Entende? Então, em relação à monarquia absoluta, os republicanos são progressistas lá na Prússia. Os burgueses são progressistas lá na Prússia. Né? Só que o Marx sabia que tem limites. Tanto que no primeiro momento em que esses liberais, republicanos, progressistas, puderam trair o movimento da Revolução dos Trabalhadores na Alemanha, eles traíram. Né? Tipo assim, ofereceram cargos, né? Sei lá. Tem um político muito importante, que também é um general, que é o Otto von Bismarck, na Prússia. Né? Comprando, vendendo cargos, né? Literalmente aliciando pessoas. Né? Então, assim, tem toda uma rede de tentativa de desmobilizar a Revolução. E eles conseguiram fazer isso. Os burgueses, por exemplo, um tiozinho que tem lá, não é o tiozinho, mas lá, um empresário tem uma revolução importante que aconteceu inclusive antes de 48, né, que foi nos anos 30, que é a revolta dos trabalhadores na França, e depois nos anos 40, a revolta dos trabalhadores na Silésia, que são tecelões também, uma das poucas regiões que era industrializada. O dono de uma indústria de tecidos na Silésia é uma região lá da Prússia, ele é capitalista, ele é burguês capitalista. Mas se se desenvolvesse o capitalismo na Prússia, se enfraqueceria a monarquia. Se desenvolve o capitalismo, se desenvolve também a classe operária. Tá dando para sacar? Se desenvolve também pessoas que poderiam lutar contra a exploração. Não sei se estou fazendo entendido. Então, naquele momento, se unir com os progressistas era extremamente importante. Porque o inimigo em comum era uma monarquia que vivia ainda com princípios que era até pior que o mundo feudal. Né? Hoje em dia, você acha certo isso se repetir de alguma forma? Não, eu acho que é um outro momento da história hoje, né, Lenita? Eu acho que hoje, por exemplo, a classe trabalhadora, a gente vive num outro momento em todos os sentidos, eu acho. Por exemplo, nessa época, quando você chegava no povo, um povo que fala classe trabalhadora, né, os operários de fábrica, o pessoal do comércio, quando você falava assim, ó, socialismo, a galera sabe, mesmo que de forma remota, ó, socialismo, como é que eu diria? O socialismo estava na boca do povo. O Engels usa essa expressão, tá? Estou repetindo aqui o que o Engels falava. O socialismo estava na boca do povo. Não estava bem assim na boca de todo mundo, não. Né? Mas uma parte da... Ou seja, não era uma coisa estranha. Chega hoje... Era a pauta do dia, né? Isso mesmo. Se eu chegar ali na Barra Funda, eu estou na Grande São Paulo, se eu chegar ali na estação Barra Funda e falar assim, e aí galera, cadê os camaradas socialistas? Eu acho, e estou falando de São Paulo, que meio mundo que vai estar passando vai falar, o que esse cara tá falando, velho? Vai apanhar, moço! Eu não tô subestimando, não, gente. É que eu tô sendo bem realista. Pega vocês aí, façam um experimento. Vocês todos nós aqui. De todo o nosso grupo, círculo social, esse papo que a gente tá tendo aqui hoje. Eu não sei pra vocês. Ó, eu trabalho com isso, eu vivo disso, eu milito com isso faz muitos anos. Pra maior parcela do círculo social que eu convivo aqui na Grande São Paulo, esse papo aqui é um papo de louco. Esse papo aqui nem existe no meu dia a dia, no ambiente de trabalho, com exceção, é lógico, de alguns camaradas, né, da área de história, geografia e tal, claro que tem, ainda bem, mas no chão que eu trabalho, vou dar um exemplo, posso abrir meu coração para vocês? Vou abrir meu peito para vocês. Na escola que eu trabalho, na comunidade, com meus alunos, etc e tal, esse papo aqui, ó, para a maior parte dos meus alunos jovens, adolescentes, trabalhadores, isso é extremamente extraterrestre. É um problema que, por exemplo, é uma questão que já não estava dada no século XIX, como não está dado para nós hoje em dia. As pessoas chegavam para falar do movimento operário, eles viam o movimento operário fazendo greve, tinha referência do movimento operário. Isso existe hoje, mas é muito pequena. A tarefa nossa, histórica, é ampliar isso, né? E eu tenho que falar isso aqui, ó, ampliar, porque senão também cai no derrotismo, né? Que daí é outro lado da moeda de vários lados e que não ajuda nada a gente mudar a realidade. Mas fato a gente não tem essa capilaridade toda. Nunca teve 100%. O fato é que hoje é um recesso, um refluxo muito maior da perspectiva revolucionária.
me corrija se eu estiver errado, mas isso tem a ver com o avanço do capitalismo e o emburrecimento da população, não? Avanço do capitalismo, aumento da exploração, das opressões. Tem a ver com tudo isso. Ô, gente, eu perdi a meada aqui, ó. Você Miguel... não respondeu a... Deixa eu abrir aqui na sequência aqui, gente, peraí. Mas vamos abrir, ó. Miguel tá inscrito aqui, ó. Vou seguir no que tá aparecendo aqui, tá? Pra ficar organizado, pra não perder a fio da meada. Fica à vontade, Miguel. Eu gostaria de saber, por exemplo, como os burgueses daquela época se juntaram de certa forma com esse pensamento socialista, se hoje em dia teria algum interesse da burguesia, de certa forma, se juntar para benefício próprio, né, claro, com um pensamento socialista atual. Boa, Miguel, muito importante, porque assim, ó, desde a época do Marx até hoje, Miguel, a burguesia sempre viu essa possibilidade como algo muito importante e sempre executou políticas que iam nesse sentido, que caminhavam com esse interesse. Vou dar alguns exemplos. Só para vocês terem noção. Vou pegar o século XIX lá com o Marx, tá? Mas uma época que o Marx já tinha falecido, tá bom? Mas só para ter uma referência. Não, vou dar um exemplo primeiro da época do Marx. Por exemplo, muitos ex-militantes da Liga dos Comunistas ganhavam dinheiro do governo do Bismarck para poder ser uma espécie de espião. O próprio Sr. von Schapper era um deles. O Karl Schapper, né, também recebia dinheiro do governo prussiano e estava inserido na próprio movimento dos trabalhadores. Mesmo depois, caminhando na história, né? Já ouviram falar de uma revolucionária muito importante chamada Rosa Luxemburgo? A Rosa Luxemburgo foi assassinada pelos fascistas e entregue pelos sociais-democratas. Atenção, social-democrata são os revolucionários iniciais lá da época. O próprio movimento reformista social-democrata, dentro de sua lógica já reformista, é claro, esse período reformista, final do século XIX, entregou Rosa Luxemburgo para o governo. Né? Ela, Karl Liebknecht e vários outros militantes. Vou dar outros exemplos. Se a gente pensar Revolução Russa de 1917, quantas pessoas não se infiltraram no próprio partido bolchevique durante e pós a Guerra Civil para poder vender informações? E só para dar um outro exemplo, agora sim, usando um pouco da arte, mesmo que pasteurizada, tem uma série que mostra muito esse interesse da burguesia no movimento operário. É claro que é uma ilustração, mas é uma ilustração contemporânea que todo mundo aqui pode ter acesso. Peraí que eu vou pedir ajuda para minha filha aqui, ó. Como é que chama aquela série lá que eu tô assistindo lá? Os Black Blinders? Peaky Blinders. Peaky Blinders. É uma série que chama Peaky Blinders. Essa série é boa. Mostra exatamente o momentozinho, pouco depois da morte do Marx, momento ali, período da época da Rosa Luxemburgo, em que a burguesia, Miguel, né, que fez a pergunta, a burguesia se interessa tanto, historicamente ela se interessa pelo movimento operário, para poder cooptar o movimento operário, para fazer com que o movimento operário caminhe de acordo com os seus interesses. Né? É claro, é uma série toda mercantilizada, Netflix, etc e tal, mas que mostra, né? Eu acho que poderia ser um filme, essa série poderia ser um filme, seria menos cansativo. É uma série longa pra caramba, que poderia ser explicado num filme de 1 hora ali muito bem, né? Mas é só para dar um exemplo assim, mostra. E hoje em dia, para sair da ficção, da série pasteurizada Netflix, e nos dias de hoje, pessoal, pensa comigo. O Fernando falou do pessoal aí, eu vou citar o nome aqui, de organização, mas a gente sabe que tem camaradas valiosos no pessoal, tem camaradas que não concordam com o que a majoritária diz, né? Entretanto, eu acredito bastante equivocados, né? Tem gente séria no pessoal, tem gente que já me defendeu pra caramba, mais do que a organização que eu militava. Então, assim, mas independente da pessoalidade, ok? Independente do indivíduo. Eu vou citar um exemplo da Luciana Genro. E não é porque eu tenho treta com a Luciana Genro, nada disso. É só porque é um exemplo histórico. Em desculpe, agora esqueci a data, 2004 ou 2006, não lembro agora. Eleição para a Prefeitura de Porto Alegre. A Gerdau investiu na campanha eleitoral, deu dinheiro pro pessoal / Luciana Genro, que em tese é o pessoal trotskista do pessoal do mês, se eu não estou louco da cabeça, né? Deu dinheiro pro PSDB, deu dinheiro pros outros partidos de direita igual. Por quê? Porque a burguesia investe.
E não é só o pessoal do PSOL, não. O pessoal do PT é o maior exemplo disso. Né? Quando eu falo pessoal do PT, da direção do PT, etc. Eu uso a mesma questão hoje em dia. Tem muita gente valiosa dentro do PT. Muita gente valiosa, séria. Mas quando eu faço uma crítica ao PT, eu estou criticando a direção do PT. E critico com força. Né? Inclusive, muitos camaradas lá dentro do PT criticam também. Mas que continuam no PT, que continuam do pessoal. Eu acho um posicionamento equivocado. Né? Agora, pensando da direção da organização, não individualizando as pessoas. Isso é muito fácil, muito simples. Né? Mas essa direção, extremamente conciliadora de classes. Né? Recebe dinheiro da classe burguesa para poder fazer o quê? A conciliação de classes. Então, assim, a burguesia, Miguel, sua pergunta é muito importante. Da época do Marx até hoje, ela tem muito interesse no movimento dos trabalhadores, principalmente quando essas organizações se dizem representantes dos trabalhadores e conseguem fazer com que grande parte dos trabalhadores entenda que, de fato, aquela organização... Eu vou dar um exemplo, é muito pessoal, vocês não são obrigados a concordar comigo, tá bom? Muito honestamente eu falo isso. O Partido dos Trabalhadores. Se tem uma coisa que o Partido dos Trabalhadores não é de defesa do interesse dos trabalhadores. Né? É um partido burguês, na minha concepção, né? Mas, independente do que eu penso, da minha consciência, a classe trabalhadora entende que o partido deles é o Partido dos Trabalhadores. E eu não tenho poder nenhum para falar contra isso. Entende? Ou seja, independente da ação consciente aqui, nossa ou não, o fato é que, mesmo conciliando as classes, o Partido dos Trabalhadores tem influência na classe trabalhadora. E os partidos revolucionários não têm essa influência. Já teve, como a pergunta da Lenita aqui, já teve no século XIX, início do século XX. Nesse momento aqui, eu não vejo que temos mais. Né? E é um desafio muito grande da história. Porque os partidos... Não sou estranho para vocês que eu consiga sentar com o, sei lá, dono da Votorantins, dono das usinas, e ao mesmo tempo com o sindicato, fala, eu represento vocês dois. Se você acredita nisso, você tem que acreditar também que não existe mais luta de classes. Né? E a luta de classes, pessoal, independente do que eu falo para vocês, ou de que o Marx tem escrito, basta abrir o olho no nosso dia a dia que a gente vai ver a luta de classes. Basta pegar o trem todo dia, o busão todo dia, né? E trabalhar no comércio todo dia. A gente vai ver que o filho do nosso patrão não estuda nas mesmas escolas que os nossos filhos estudam. A comida que eles comem não é necessariamente a mesma comida que nós comemos. Os rolês, as viagens, cultura, o lazer que eles desfrutam, não é o que a gente consegue desfrutar também. Eu não sei vocês, eu curtiria. Minha filha tá aqui do meu lado. Falar assim, ó, eu tô de recesso escolar agora. Vamos dar um rolezinho ali, sei lá, na África do Sul? Ou mesmo que fosse na patética Disney World. A gente não tem dinheiro para isso. Agora, os filhos dos nossos patrões, os caras vão de helicóptero ter aula. A gente vai de metrô, de busão, né? Pagando um metrô mais caro agora aqui em casa. Né? Mas eu sei que isso acontece em várias outras partes do mundo. Enfim, eu me estendi aqui. Fala, Diego. Diego, peraí. Desculpa, Diego, depois Viviane. Não, só um comentário também que tem relação com o que o companheiro aí colocou sobre união, interesse da burguesia e tal. E você falou isso, eu me lembrei de uma leitura que já fiz há muito tempo, está na página 47, de um livrinho, né, acho que talvez conhecido por alguns e por outros não, Internacional, Um Permanente Combate contra o Oportunismo, Sectários Alice Sagra, na página 47, fala assim, né, que aí fala de todo um processo que teve, né, do colapso das potências centrais, etc e tal, e isso, consequentemente, causou uma perda das rédeas da história aí, pela burguesia nessa região, e principalmente na Europa, né, e etc e tal, por conta da guerra, e logo após a guerra, e ela diz assim, né, houve um governo social-democrata com Noske e Ebert na Alemanha, Henner e Otto Bauer na Áustria, que gerenciaram os negócios da burguesia durante o período revolucionário e afogaram em sangue as alternativas de libertação do proletariado. Então isso aqui diz muita coisa sobre o que é a social-democracia, não só neste tempo, mas no nosso tempo presente também, mas claro, com as suas características históricas do nosso tempo presente, porque aí você falou um pouco do PCB e depois a gente entende por que também, a PCB não, das organizações revolucionárias que hoje não têm lastro ou influência sobre as questões das massas, e é compreensível historicamente, porque tem um outro texto que eu li e me baseei nos meus estudos sobre a questão dos sindicatos no Brasil,
que você participou da banca, etc., Jean, que diz o seguinte, que de fundo permanece por parte do PCB uma visão de unidade com a burguesia nacional, a política de não deixar que as lutas dos trabalhadores avancem no sentido de questionar o poder institucionalizado, conforme expresso na fala de Rolando Frati, dirigente do partido na região do ABC, sobre as manifestações contra a carestia. E aí ele diz assim, ó, esse cara aqui, tivemos uma grande luta contra a carestia em 1962. Foi uma proposta do PCB e teve êxito. Depois o PCB se assustou com esses troços e não repetiu, porque era para fazer anualmente. Em São Bernardo, Santo André, houve a passeata e comício o diabo. Mas o que aconteceu na zona norte do Rio de Janeiro, o povinho já tinha com tanto ódio que invadiu casas comerciais e liquidou alguns comerciantes, os mais odiados e os mais careiros. Foi uma verdadeira insurreição que houve em toda a Baixada Fluminense, né, na Baixa lá do Rio. Houve tentativas em Recife, outros lugares, mas a direção se assustou com essa brincadeira e cancelou a comemoração desse dia. Você vê uma palavra de ordem justa ao que leva? Olívia, 1987, página 100, que é um relato aí, só queria colocar isso aí, e dizer o porquê, né, que a gente não tem as influências, e o PT tem, sobre as questões relacionadas ao influências das massas, ou ter influência nas massas, ou ter o nosso programa de agitação e propaganda disseminado, como o PT tem, né, e etc e tal. Até porque a agitação e propaganda deles foi penetrante, porque foi uma alternativa criada em 1983 ao PCB da época. Veja só, PT como alternativa à classe trabalhadora, assim como também foi a CUT aos sindicatos chamados oficiais, né, e etc e tal. Mas era isso que eu queria colocar. E as consequências disso hoje, nós estamos vendo aí. Massa, Diogo. Valeu. A Viviane está inscrita, fica à vontade. Prepara a Marta. Olá, bom dia a todos. Então, né, falando sobre os tempos atuais, principalmente o governo atual, né, que a gente foi meio que forçado a votar no PT. Eu respeito muito a história do Lula, enfim, acho muito bacana a história dele, como ele falou, tem gente boa no PT e boa pra caramba, só que é aquilo, né, não sei se eu devo julgar ou não, entendeu? Porque você ser chefe de Estado não deve ser lá grande, assim, uma tarefa muito fácil, mas assim, algumas coisas que têm me incomodado muito, principalmente em nível sobre a educação. Fizeram a gente fazer aquela prova do PDN, né? Foi, todo mundo se inscreveu, teve que pagar uma taxa de R$80, que foi um absurdo. O método de como é que se dá, de correção, ninguém sabia, era uma coisa que estava muito vaga, né? Mas o que é, né, isso daí é uma das críticas. Método de correção muito vago, botaram a nota lá, fiquei sabendo de pessoas que tiraram até 0 na prova, né? Mas isso daí também tem a ver muito com hoje, né? Essa mercantilização da educação, principalmente por parte das faculdades particulares, né, até ensino de pedagogia online, que o governo teve que intervir para fazer pelo menos semipresencial, porque tinha gente que não tinha contato nenhum com sala de aula. Eu acho isso um absurdo, né, que se você vai se tornar professor, acho que você tem que debater, e não só debater online, você tem que debater cara a cara com as pessoas, né, e assim, muitas pessoas que não podem sacrificar o emprego começaram a fazer essas faculdades, só que é uma formação assim muito rasa, né? Então eu até entendo às vezes essa nota 0, ou então porque a pessoa não estava bem. Detalhe, uma prova cansativa pra caramba, muito cansativa. Chegou um certo momento lá que eu estava marcando X sem ver o que era. Depois, quando eu fui fazer a correção, errei coisa boba. Como teve uma questão de iconografia, eu marquei outra coisa, porque eu não li a questão, já não estava mais aguentando, minha cabeça estava pesada. Né? Sobre a nossa formação acadêmica também é uma coisa muito pesada, né? Principalmente quando você vai elaborar o TCC,
né, no caso da graduação, porque eu saí da graduação agora, me formei já com uma idade mais elevada, me formei nesse ano, né, praticamente, agora no início do ano. Então, assim, sabe, aí o que acontece? Esse PDN aí é para quê? É para quando abrir processo seletivo simplificado, eles te chamarem. Não é nem um concurso público, sabe? É uma coisa que você não tem garantia nenhuma, né? Eu sou do Rio de Janeiro, um monte de município aqui no Rio de Janeiro precisando de professor, eles não chamam, às vezes abrem concurso, mas não chama todo mundo, né, dos aprovados. Tudo bem que tem lá o cadastro de reserva lá, até um determinado número, mas nem aqueles que estão mais próximos eles chamam. E, sabe, cada hora, cada vez mais é abrindo processo seletivo simplificado, e a gente sabe da real carência, isso daí não suporta. Outra coisa também foi aquele outro concurso, né, que foi o Enem dos concursos. Mesma coisa, entendeu? Eu fiz a primeira edição, passei, mas não entrei dentro do número de vagas, né, até porque eu também, assim, eu fiz uma monografia muito densa, né, eu falei sobre escravidão indígena, né, e o recorte da escravidão indígena que eu fiz foi Baixada Fluminense, né, eu peguei 2 freguesias, né, que contemplam a cidade de Belfor Roxo, Mesquita e Nova Iguaçu, e trabalhei no século 17 e 18 sobre escravidão indígena nesse período. Então, não estava dando tempo para eu me preparar para nenhum concurso, sabe? Mas tu passa, mas você não é classificado, né? Na época eu tinha pedido até para a FUNAI, hoje, quando eu vejo na internet, estão pedindo lá, entendeu? Processo seletivo simplificado para a FUNAI. Por que não chama esse pessoal? Se tem carência, não chama. Tá entendendo? Essa daí é a minha primeira, assim, né? Porque dá a entender assim, pô, o governo quer combater desigualdade, que não sei o que lá, mas a gente também precisa de estabilidade, principalmente o professor. Aliás, não sou professor, acho que todo mundo, né? Aí você vai procurar emprego fora do serviço público, sabe, é umas coisas assim, é precarizado. Querem que você faça MEI, né, querem te pagar um salário muito baixo, né, da minha antiga profissão, no meu cargo que eu exercia, essa semana aí eu fui até xingada por um recrutador, porque eu comecei a fazer perguntas, né, coisa exigindo direito. O cara chegou para mim e perguntou se eu não sabia ler, sendo que o CARD em momento nenhum especificava se era CLT ou PJ. A minha pergunta foi essa. Aí depois ele falou que era PJ, que eu não sabia ler. Eu até bloqueei a pessoa, sabe? PJ, salário baixo, não dão equipamento, tem que usar a minha internet. Detalhe, de madrugada não recebo adicional noturno. Né? Ou seja, você sabe dos seus direitos e você é passado como idiota. Tá entendendo? Então, hoje em dia tem uma elitização, entendeu? As pessoas, independente da classe, estão cada vez mais metidas, né, se achando superior aos outros, não sabe nem com quem está falando do outro lado e acha, sabe, que é o suprassumo do conhecimento. Né? Sabe? Então está assim, uma coisa muito complicada. Uma vez eu não gosto de confeitaria também, eu num curso de confeitaria lá, uma confeiteira falou para mim que hoje em dia bolo é luxo. Bolo é luxo, cobrando 600, 700 reais num bolo de 40 centímetros. Falei assim, gente, o pessoal está perdendo noção de preço, noção da vida, noção das coisas, sabe? Vantagem em cima de vantagem, todo mundo quer passar golpe, dar golpe nos outros, você atende uma ligação, é golpe, entendeu? Você responde um WhatsApp, é golpe, né? Banco sério dando golpe nos outros, teve esse caso do Master aí, isso daí é só a ponta do iceberg, porque tem mais, entendeu? Minha mãe aposentada levou golpe também, por falta de conhecimento, agora estão descontando quase a metade da aposentadoria dela, né? Sabe, são essas coisas assim, ninguém fala nada, ninguém se manifesta nada. Aqui na cidade onde que eu moro, a passagem para você ficar nem 20 minutos dentro do ônibus, dependendo do lugar onde que você mora, é R$ 6,95 ou R$ 5,95 a passagem.
tá? Uma ida e volta. E detalhe, aqui não tem sistema de bilhetagem, e quando você tem que ir para um outro lugar e depende de outro ônibus, para você dar, no caso, né, um dos shoppings daqui, para você dar, dependendo do lugar onde você mora, para você dar uma volta nesse shopping, eu nem gosto, mas às vezes a gente não tem o que fazer porque não tem nada, tá entendendo, hoje em dia? Você tem que pagar R$24 numa passagem, entendeu? Fora a alimentação, então, ou seja, você tem que sair com 200, 100, R$200, né? Nem direito de se divertir você não tem. Isso daí aconteceu no ano passado. Aí o que aconteceu? O PCBR, o partido do Jones Manuel, ele fez uma campanha bacana do pessoal ir manifestar na prefeitura, né? A prefeitura de Nova Iguaçu. Esse fato está acontecendo aqui na prefeitura de Nova Iguaçu. O que aconteceu? Que tiveram que cancelar porque ninguém foi. Aí marcaram de novo, ninguém foi, ninguém se movimentou. Desmarcaram 3 vezes. Aí logo depois o prefeito daqui da cidade, o que ele fez? Ele colocou um comunicado para que se houvesse qualquer manifestação, a gente teria que pedir autorização da prefeitura. Ou seja, cortou o nosso barato, né? Então ninguém tem direito de reclamar, entendeu? De se manifestar, nada. Isso daí parece uma ditadura, né? Saúde pública aqui no município é terrível. Sabe, você escuta relatos assim que você fica de queixo caído, parece que estão te pedindo para fazer, eles estão fazendo uma caridade para você. Pois é médico mandando o paciente procurar o serviço particular, entendeu? Essas organizações sociais aí, atendimento muito precário, se bem que o plano de saúde também está muito precário e caro, né? Porque eu já tive plano de saúde, na época quando eu cancelei, estava pagando quase R$900 de plano de saúde. Daí para você ter um atendimento assim, sabe, que parece que a pessoa está te fazendo um favor. Então são essas coisas, sabe? O que eu fico assim, as pessoas reclamam, mas as pessoas não se manifestam, né? E qualquer tentativa de manifestação, né, que não seja por parte de uma esquerda liberal, as pessoas se esquivam. Entendeu? Isso é muito triste. Isso é muito triste por quê? Porque cada vez mais a gente está perdendo direito. Sim. Quando tem uma coisa benéfica para o trabalhador, às vezes eu fico até com medo. O que eles vão querer tirar agora? Que eles vão dar uma coisa, a mesma coisa. Fim da escala 6x1. Torço para que isso aconteça. Já trabalhei. Eu não tinha final de semana, nem sábado, nem domingo. Já trabalhei em aeroporto. É horrível você trabalhar assim. Horrível. Entendeu? Agora, o pessoal mais metido fala que isso é glamour. Eu falei assim, gente, vocês não sabem o que é glamour, não. Glamour é quem não trabalha, quem não precisa trabalhar. Isso é glamour. Agora, trabalhar no aeroporto, ser tratado que nem cachorro. Gringo ficar xingando você em francês sem você entender o que ele está falando. Foda, hein? Sabe? Aí chamam Polícia Federal. Onde que eu trabalhei, uma vez chamaram a Polícia Federal, porque a gerente mandou a gente vender um número maior, né, porque eu trabalhava em locadora de veículos, quando o pessoal que tinha feito a reserva não tinha carro. Saiu uma confusão lá, pleno Natal, plena véspera de Natal. Teve que ir os funcionários... Né? Pois é, teve que ir os funcionários todos lá para a polícia, entendeu? Para se esclarecer. Por que não tinha mais carro? Aí a gente falou, a gerente mandou, ligando para a gerente, para o supervisor, ninguém atendia, não. Quem teve que segurar a pimba, a pindaíba lá? A gente. Tá entendendo? Sim. Porque foi tipo uma fraude que fizeram. Mas a gerente queria bater a meta dela, aí não tinha carro, no caso, nem no Santos Dumont e nem no Galeão. E nem na Barra da Tijuca, onde que a gente ia tirar carro? E olha, mais de 100 pessoas com carro já reservado não tiveram direito de pegar. Entendeu? Essas coisas assim, esse capitalismo selvagem hoje em dia, entendeu? Que as pessoas ficam replicando isso de uma maneira, ninguém para e pensa, pô, será que isso é correto ou não? De uma maneira muito irracional, tá entendendo que ela está se prejudicando e a gente também está se prejudicando. Hoje em dia, qualquer tipo de ajuda, você pode crer que não é assim uma solidariedade. Eles vão querer tirar alguma coisa de você. Ontem eu fui numa clínica de ortopedia aqui perto de casa, tinha nada a ver com o assunto, um tal de doutor, não sei das quantas lá, fazendo propaganda
do serviço dele dentro de uma clínica de ortopedia. Aí o pessoal mais idosinho, né, principalmente INSS. E ele lá fingindo que estava ajudando. Agora, eu queria saber qual é o motivo dessa ajuda aí, essa ajuda, entre aspas, gratuita, né? Sabe, então essas coisas assim absurdas. Então a gente vai, como é que se dá o nome? Fica desmotivado, sabe? Mesmo com um governo social-democrata de esquerda, né, uma esquerda liberal, e sabe, é umas coisas que vão acontecendo assim que você fica. Caso do Itaú também, né? Um dos donos do Itaú fez um filme legal, Ainda Estou Aqui, que não sei o que lá, muito aclamado, né? Não só esse, Central do Brasil também. O que adianta? Depois vai lá, demite 1.400 pessoas, porque a pessoa não estava mexendo no cursor. Mas, Viviane, deixa eu falar uma coisa. O que eu acho importante? Tá vendo? Você está fazendo uma série de problematizações e isso é fundamental. Por quê? Porque o que se espera que a gente faça é naturalizar isso aí. É assim mesmo, tem como mudar, né? Eu acho que esse movimento é um movimento desgastante, cansativo, pesa a nossa vida, né? E assim, mas entretanto, o que você está fazendo é muito importante. Eu acredito que vários aqui, todos nós devemos fazer, que é o lance de problematizar a coisa toda. Porque muitas vezes a gente chega num ponto, fica tão desgostoso, não sei, tô falando por mim, viu, gente? Fica tão desgostoso, mas extremamente desgostoso com a desgraceira do dia a dia, que a gente acaba tipo falando assim, não vou nem falar mais nada, né? Aí é a vitória do capital. O capital quer exatamente que a gente chegue nesse ponto. E aí a gente vai naturalizando. Não é o teu caso, não é o meu, acho que de maioria que está aqui, talvez de todos que estão aqui. A gente naturaliza isso. Só que daí a gente problematiza. E isso azeda o nosso fígado, azeda o nosso rim, a gente fica estressado, etc e tal. E aí eu acho que é uma coisa importante, que eu vou passar para você, tá, Marta? Que é o lance da gente se organizar. Tem que estar organizado, gente. É uma questão de sobrevivência. Não é terapêutico isso aqui não, eu não sou terapeuta, tá ligado? Embora eu entenda que isso é importante, é que a classe média tem dinheiro para fazer terapia, entendeu? A classe trabalhadora pobre tem dinheiro para fazer essas coisas, mas, e não é um momento terapêutico aqui, mas assim, é um momento de problematização, isso é importante, porque se a gente fizer problematização sozinha, no dia a dia, galera, na boa, não sou terapeuta, eu sou historiador, a gente vai entrar em depressão, é fatal. E o capital quer exatamente isso. Os mais aguerridos vão entrar em depressão. Já ouviram falar alguma coisa tipo assim, ó? Me ajudem aí. Tipo assim, ó, a ignorância é uma bênção. É uma coisa assim, né? Quem é mais ignorante, no sentido de ignorar as coisas, não que é burrão, né? Como Kant falava lá. Sofre menos. Mas eu acho que isso aí tem nexo na realidade mesmo, né? Agora, assim, quando a gente é problematizador, se a gente não se organizar politicamente, pessoal, corrijam imediatamente, trava aqui, ó, bloqueia meu áudio aí, se for mentira. Se a gente é problematizador, e todo mundo que faz um curso desse aqui normalmente é problematizador da coisa. E se a gente fica isolado, a gente vai ficar ruim pra caramba, né? Então a gente tem que se organizar politicamente. Aí vem de outro dilema. Mas a gente vai se organizar na onde? Com os reformistas? No menos mal, como é que é? Menos pior? Quanto menos... O menos pior. Quanto menos pior, melhor. Sei lá, enfim, o menos melhor, o mal menor. E aí vem esses dilemas todos. Eu acho que esses cursos de introdução, como eu estou propondo aqui, pessoal, tem função, não terapêutica, mas tentar reunir a gente, congregar. Saca? Eu acredito muito nessa parada de congregar. Não congregação cristã, nada dessas coisas religiosas aí. Mas congregar os revolucionários. Enlaçar. A gente tem que se enlaçar. Isso é importante, né? Mas eu vou passando a fala pra gente poder ir rodando. É o momento de vocês falarem. Vamos conversando. Não quer dizer que acabou a tua fala, Viviane. Pode ir. E rapidinho, só mais um momento. O pessoal que fala, né? Principalmente esses identitários aí que gostam de lacrar. Marx é ultrapassado, meu bem. Vai ler Marx. Tem nada de ultrapassado. Nada. Só isso, só. Obrigada, gente. Nós que agradeço. Marta, tá inscrito, fica à vontade. Muito boa, Viviane. Então, eu ia começar falando sobre uma questão que me pega em Marx, mas eu achei a fala da Viviane muito interessante, assim, muito provocativa, e aí eu queria levantar, assim, duas questões sobre a fala dela. A primeira, né, é uma concepção de Paulo Freire, que embora eu tenha críticas a Paulo Freire, eu defendo muito o direito de colocar Paulo Freire no lugar que lhe cabe, como um grande pensador, um grande pedagogo, com ressalvas. E aí tem um ponto que Paulo Freire vai dizer, que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. E a gente tem visto esse avanço da burguesia em propiciar esse tipo de pensamento
da meritocracia, de se eu cheguei até aqui, você não chegou, a culpa é sua. Então, assim, a gente tem visto que isso tem se propagado largamente na vida das pessoas que, inclusive, estão em situações muito precárias. E aí, assim, só para poder dar um exemplo prático, que eu acho que nem é legal isso, assim, pegar um particular e querer entender o todo, mas para dar um exemplo prático do que eu estou falando, não do todo. Eu tenho um irmão, né, que é extremamente bolsonarista, e que uma vez a gente conversando, eu falei, cara, ser rico é não precisar trabalhar, ser rico é poder ir viajar para onde quiser, comer onde quiser, usar. Aí ele postou no dia seguinte, comendo num canal, assim, numa cidade, eu moro em Búzios, e ele mora numa cidade, assim, Unamá, não sei quem conhece a região dos Lagos, talvez compreenda, mas é uma região, assim, super simples da região dos Lagos, a região mais pobre da região dos Lagos. E ele postou uma foto nesse canal ali, onde é muito barato comer, mas é maravilhoso, é um lugar lindo. Estou falando só para poder pensar a cabeça desse oprimido. E aí ele posta em resposta a mim, mas sem dizer que era resposta a mim, dizer, eu como onde quero, do jeito que eu quero, porque eu, tipo assim, eu sou empresário. Só que toda vez que a coisa aperta, ele liga para mim porque eu sou funcionária pública, então assim, eu tenho uma certa estabilidade que ele não tem. E aí a gente, assim, é meio que uma piada interna entre família, mas para poder a gente compreender isso, que assim, o oprimido ele já não consegue mais entender o lugar que ele ocupa, isso foi muito bem organizado pela burguesia. E até tem uma crítica que a pedagogia histórico-crítica faz, é que a burguesia, quando ela toma o poder, que ela se apropria do aparelho educativo, ela consegue entender o quanto que o conhecimento que a gente vê militância de esquerda dizendo que é conhecimento burguês, que é eurocêntrico, não sei o quê, mas o quanto esse conhecimento emancipa e o quanto ele pode retirar esse conhecimento da classe trabalhadora para poder propiciar a dominação. E a gente vê a dominação nesse discurso, inclusive a Viviane também tocou agora a questão da pauta identitária. Sou mulher, sou preta, entendo tudo que está colocado, entendo que o racismo existe, o feminicídio existe, a misoginia existe, mas quando a gente coloca isso dissociado da luta de classe, a gente fica tentando apagar incêndios e não chega em lugar algum. Então, acho muito importante isso que ela falou agora. Uma outra questão é assim, eu defendi um mestrado agora em maio, a minha pesquisa foi sobre formação de professores, e eu falei exatamente sobre isso, as políticas de educação. Eu comecei, né, como eu comecei em 2022, o meu objeto era aquela lei do Bolsonaro da formação de professores. Só que aí vem o Lula em 2024, só um minutinho, amor, depois eu vou falar com você. Vem o Lula em 2024, revoga, só que o ENAD retoma essa formação de 2019, a formação do Bolsonaro. Então, assim, para a gente pensar nessa profecia autorrealizável de que a educação no Brasil é fracassada, ela não é fracassada, ela é projetada para ser assim mesmo. Então, quanto menos conhecimento um professor tiver, mais chances a burguesia tem de continuar refazendo seu projeto de poder, sobretudo sobre a classe trabalhadora, com professores cada vez mais ignorantes, e eu me incluo nisso, porque assim, não é porque eu tenho um mestrado na Universidade Federal que eu acho que eu estou a parte desse povo, eu ainda estou num patamar diferenciado, mas ainda me vejo assim, muito despreparada do ponto de vista da sociedade que a gente tem, do conhecimento que nos é impedido, né? A gente não tem condições, porque o nosso tempo também não permite. Estou falando rápido para poder não tomar muito tempo. Mas aí, quando eu levantei a mão inicialmente, era para poder falar de uma questão que, inclusive, foi uma questão no meu mestrado, que eu coloquei a frase de Marx, que ele fala, se não me engano, no 18 de Brumário, que ele diz que o Estado é o comitê gestor dos interesses da classe burguesa. E aí esse debate que ficou aí em torno de esquerda, de representação e tal, para mim isso é um debate muito caro pelo seguinte, porque eu ainda acho que essa frase de Marx ela é muito verdade, e a gente vê isso quando os Estados Unidos entram na Venezuela e fala que é nossa, a gente vai fazer o que a gente quer. Quando o governador do estado do Rio de Janeiro possibilita um decreto dizendo que as águas são privatizadas e você não pode ter um poço artesiano. Então, assim, são os interesses do grande capital que estão em voga e o Estado está validando isso. E lá na universidade eu fui extremamente rechaçada, inclusive eu tive que tirar da minha dissertação para poder não criar determinados atritos que eu achava que não era interessante, porque disseram que é uma frase ultrapassada, que não cabe mais.
E isso me causa incômodo, porque a gente olha para o Estado, a gente vê que o papel do Estado é gerir os interesses da burguesia, e que o que a gente faz, em grande medida, é só tentar minimizar os impactos sofridos no lombo do trabalhador, e que falsifica a luta, inclusive, porque tem muita gente que fica esperando 4 anos para trocar Congresso, para trocar presidência da República, acreditando que vai mudar em alguma coisa, enquanto isso vai desarticulando a luta, vai desarticulando possibilidades de outras organizações para poder tomar o Estado mesmo. Enfim, acho que é isso. Muito bom, Marta, muito boa intervenção também. Stephanie está inscrita? À vontade, Stephanie. Oi, bom dia. Eu sou daqui do interior de São Paulo, né? Vou desligar a câmera que eu não estou muito... Sou aqui do interior de São Paulo, e aí eu quero falar que eu sou de um sindicato, porque aí você fala lá de como eles querem voltar, e aí fala que eles tentam se organizar e ensinar que o trabalhador, ele não tinha acesso à educação. Aí fala assim, precisamos ensinar, precisamos educar. Então eu vejo os sindicatos hoje como esse instrumento que ensina, que educa, mas aí, ao mesmo tempo, eu sou uma diretora sindical, e eu vejo como é difícil o próprio professor, que também está cansado, que está desmotivado, que está cansado, que é uma estratégia, uma tática, não é à toa que ele está doente, que ele está mal desse jeito. Ele não consegue acordar, ele não consegue ter essa indignação que a colega teve, e de falar assim, não, a gente precisa se unir, a gente precisa ir mais ao sindicato, a gente precisa dessa validação. Então, aí eu já falo como uma diretora sindical também, como que as pessoas estão cansadas dessa luta coletiva. Eu sozinha não consigo lutar, mas essa luta coletiva eu também não tenho forças para ir, nem quando é coletivo. Então, é só para passar isso mesmo. Muito bem, Stephanie. Muito bem, Stephanie, obrigado. São os desafios, né, gente? Qualquer direção política, uma direção política revolucionária, uma direção sindical, uma perspectiva revolucionária hoje em dia é cada vez mais difícil, né? São os desafios gigantescos. Agora, tem experiências aí acumuladas, né? O movimento operário nos legou isso, né? Nos lega, porque essas organizações continuam existindo, né, Stephanie? Por exemplo, eu não sei de que organização, sindicato você é, mas eu conheço alguns sindicatos extremamente aguerridos, né, que fazem uma luta sindical honesta, e muitas vezes é difícil colocar o debate de formação política, o debate numa perspectiva para além do sindicalismo, da luta importante, luta econômica. Eu acho que a luta econômica é muito importante no sindicato, né? Eu penso o sindicato como uma escola de revolucionários, mas é claro, eu estou partindo de uma perspectiva revolucionária. Quando a gente atua no sindicato e a gente reivindica a revolução, a gente está atuando dentro de uma organização que, a princípio, não está propondo fazer uma revolução socialista, mas agora a atuação dos revolucionários dentro dessas organizações, sindicatos, partidos, associações, etc., é muito importante, né? Eu sou professor também do Estado, eu participo, sou sindicalizado, não como dirigente sindical, mas sou sindicalizado da APOESP. E todas as vezes que é possível atuar, eu vou atuar levando uma perspectiva revolucionária, etc. e tal. E é difícil realmente dialogar, muito difícil mesmo. Agora, a nossa tarefa é essa, é a mais difícil possível. Por isso que eu insisto, que eu falei aquela hora para a Viviane e tal, retomando essa perspectiva. A gente precisa se organizar coletivamente. Porque se a gente ficar isolado, talvez seja o mais cômodo, não seja o mais gostoso, a gente tem consciência que não é o mais gostoso, não é o mais correto, não é o mais eficaz, mas é o que dá menos trampo. Agora, se organizar politicamente dá trampo, porque tem que sair de casa, tem que pegar, imagina que a Viviane falou ali, 5,90, Viviane, você falou aí no Rio de Janeiro, agora foi para 5,60 aqui em São Paulo, a gente já está quase morrendo do coração, 5,90. 5,95, o metrô acho que foi para R$8, tá? 17,60, gente. O trem eu acho que tá 7,50, é um negócio assim, tá muito cara a passagem, sabe? Tá muito cara. E detalhe, transporte precário, tá? Aqui onde eu moro não tem ônibus, passa ônibus de 1 em 1 hora, sem ar-condicionado e aqueles micro-ônibus.
tudo isso acaba dificultando a nossa militância, que a gente se organize coletivamente. Questão material mesmo, de ter a grana de ir. E, vamos supor, tem a grana para ir, mas tem toda uma série de coisas. É tudo mais difícil, gente. Quando a gente quer se organizar, é tudo mais difícil. Para a classe trabalhadora, então, nem se fala. A burguesia, que está super organizada faz tempo, para ela é mais cômodo, né? Porque tem uma reunião agora do Congresso dos Produtores de Soja. Pega o helicóptero lá, manda vir o helicóptero. Aí sim, é classe dominante, né? Agora, a gente que é da classe trabalhadora, para nós é mais difícil mesmo. E quando a gente está militando, ou vive, claro, no interior, eu acho que é mais difícil ainda. É tudo difícil, mas acho que no interior as coisas são mais difíceis ainda. E quando a gente vai fazer um papo desse, fazer um debate desse no sindicato, por exemplo, né, Stephanie? No sindicato aguerrido. Eu sei, eu conheço uma associação que chama ATEM, fica em São José do Rio Preto. Isso, sou diretora da ATEM. Sou diretora da ATEM. Sou da ATEM. Massa. E aí é uma cidade muito coronerialista, né? 75% da cidade votou no Bolsonaro. E é difícil você não falar de sindicato, de luta de classe, e não falar de política. Então é complicado, né? Sim. Não, eu venho de Rio Preto, Stephanie. Eu tô morando há pouco tempo aqui agora nessa região, mas eu venho da região de Rio Preto. Então, e eu conheço a história da ATEM de pertinho, porque desde o começo da fundação, ou seja, que se propõe fazer um debate revolucionário, se propõe fazer a luta sindical e o debate revolucionário da luta para além do capitalismo. Nossa, é dificílimo, mas eu respeito muito a história da ATEM. A ATEM, enquanto instituição, independente das pessoalidades, direções, etc e tal, a história da ATEM eu acho que é muito importante, extremamente importante. E como é difícil fazer esses debates, né? Agora, a gente tem que se organizar, buscar se organizar, acho que esse é um ponto importante. E isso, assim, a gente pensando, a gente está falando aqui de casos no Brasil, mas a gente tem que pensar sempre uma perspectiva internacional, né? Não, eu sozinho, ou na minha organização, vou dar conta de resolver os problemas do mundo. Não, é que os problemas do mundo só serão resolvidos, se a gente conseguir resolver eles, com uma organização internacional. Eu estou aqui no Brasil, sei lá, eu estou aqui agora na Grande São Paulo, eu tenho que pensar a realidade do Equador, e aí meio que chamando a Paola para conversa também, né? Eu tenho que saber a realidade do Paraguai, não é que eu vou intervir, né, em Quito, que eu vou intervir em Assunção, ou ainda que lá no Irã eu vou intervir, mas eu preciso ter uma noção de totalidade das coisas. Gente, e isso é uma herança, não só, quem iniciou uma perspectiva internacionalista de ler o mundo é a burguesia. A burguesia começou com esse papo de revolução. Agora a gente faz parte de uma outra tradição revolucionária, que é dos operários, dos trabalhadores, das trabalhadoras, dos fudidos mesmo da vida, que produz toda essa riqueza. E a gente tem que reivindicar essa tradição de tentar ler a nossa realidade vinculada internacionalmente. Não é a tarefa fácil, mas é a tarefa necessária, né? Porque daí eu consigo ver que a intervenção norte-americana, né, o sequestro, ou a entrega, viu? Tem que debater com muita profundidade essa questão da Venezuela. Mas o fato é, sequestraram o Maduro da Venezuela. Venezuela tem problemas seríssimos. Seríssimos, para mim seríssimos. Entretanto, a gente tem que ser totalmente contra essa intervenção norte-americana lá, sem cabimento. É a classe trabalhadora venezuelana que tem que resolver os problemas deles, né? Não o imperialismo norte-americano, né? E como isso afeta a vida dos trabalhadores no Brasil? E a gente tem que fazer esse exercício, companheiros e companheiras, me permita chamá-los assim, de entender para além do nosso umbigo, né? Mas, ou seja, o pessoal que mora em Roraima, como é que a classe trabalhadora em Roraima está vendo isso? Quais são os impactos? Porque tudo isso, pessoal, de uma forma direta, mais diretamente ou não, chega na gente, aonde quer que a gente, se a gente está em Belfort Roxo, se a gente está em Grande São Paulo, se a gente está em Rio Preto, se a gente está em Araçatuba, ou se a gente está, sei lá, em Pelotas, no Rio Grande do Sul, isso chega para nós, né? Chega com força. Bom, mas é isso, eu vou parar de falar aqui porque eu já falei bastante hoje. Hoje aqui eu fiz uma pequena apresentação, amanhã a gente continua, mesmo horário, 9 horas. Vocês viram que eu tento começar a gravar, começo a aula pontualmente às 9 horas. Hoje eu comecei atrasado, comecei no meu relógio aqui, era 9h01, né? Já me dá um faniquito, eu devo ter toca, alguma desgraceira assim. Mas 9 horas tem que ser 9 horas, tem que se organizar para isso, etc. Tô gravando aqui, para quem não pôde participar, ter acesso. Como sempre, esqueci de começar a gravar o iniciozinho, mas a maior parte está gravada aqui, né? Enfim, e amanhã eu vou tentar discutir com vocês, pessoal, alguns conceitos fundamentais do Marx, né? Foco no conceito de organização da classe trabalhadora, né? Ou seja, o que é um salário na ordem, o que é o método dialético do Marx, pelo amor de Marx. Isso tem cursos gigantescos, tem textos gigantescos. Aqui eu vou fazer alguns apontamentos apenas de introdução, né, sobre o método do Marx,
que eu tentei colocar alguns elementos hoje para explorar amanhã. O que é um salário? O que é o salário? Marx tentou responder isso ainda quando era garoto, era jovem, né? O que é o salário para o trabalhador? O que é mais-valia? É claro, aí os companheiros que me acompanham há tempo sabem que agora eu extrapolei, né? O que é mais-valia? No curso de introdução eu forcei a barra. Não interessa, a gente tem que forçar a barra mesmo. Senão a gente participa ou reproduz aquela ideia de que nós, classe trabalhadora, somos burrões, tem que ter título de doutor para entender as coisas. Tá errado isso é a prisão da burguesia. Então a gente vai colocar assim palavras mais bem gerais, é claro. O que é essa mais-valia? Porque é importante que a gente entenda a lógica do capital. É que nem os companheiros falaram aqui, a educação não tem fracasso escolar, não, tem sucesso escolar, na perspectiva do capital. Tá tudo certo, é isso mesmo. É para ser essa desgraceira. O PND é para ser o bancão de exército de reserva da burguesia dos professores. E o Estado, vocês conseguem ver isso? O Estado utilizando isso, o Estado fazendo isso, né? Então eu vou tentar discutir um pouco mais isso e luta de classes, né? E, enfim, mas isso é um assunto para amanhã. Vocês observaram, eu sei que muitos podem ter ficado frustrados, não é um curso profundo, etc e tal. Não é o propósito nosso. Nosso propósito é um debate introdutório, um debate inicial. Quem já está iniciado nesse debate, eu acho que não tem nenhum problema de entender isso, porque é sempre assim, um recomeço, né? E buscando sempre trazer a nossa realidade. Como falou aqui a companheira, que eu esqueci o nome agora aqui, perdão. Não é simplesmente partindo só e ficando preso ao particular, mas a gente parte da realidade empírica, da realidade concreta nossa, né? Que é toda mistificada, cheia de nuances, cheia de naturalizações, e que não é mística, e que não é natural, é histórico, social, né? E aí a gente parte desse mundo concreto para elevar ele, né, a um grau de abstração um pouco melhor do que o puro empirismo do nosso dia a dia. Mas é muito bom quando a gente dá exemplos particulares, porque é melhor do que uma alegoria, é melhor do que uma fantasia de uma coisa que não existe para poder falar de algo que existe. Partir da realidade concreta, isso é importante, né? Bom, se ninguém tiver mais nada para falar, eu vou pedir para a gente encerrar, porque a gente tem um teto até às 11, sempre vai passar um pouquinho esse teto, faz parte, já tá, até sempre penso que passa um pouco dos tetos, mas se alguém quiser fazer alguma fala, alguma coisa, fica à vontade. Senão eu vou ficando por aqui, e amanhã a gente retoma o nosso curso às 9 horas em ponto, de Brasília, para discutir esses temas que eu acabei de falar para vocês. Eu estou muito feliz de conhecê-los. O pessoal ficou à vontade aí para falar, se inscrever. Agora, uma coisa eu preciso pedir para vocês, guerreiros e guerreiras, que ficaram até o finalzinho aqui, ó. Amanhã, liga essa câmera aí, menino. Tem que se ver, tem que se conhecer, tem que falar, ver o tom da fala, o jeito que fala com a mão, o que não fala com a mão. Isso é muito importante para todos nós. Se não der, não tem problema, né? Mas eu vou ficar sempre assistindo, abre a câmera. Às vezes não dá pra abrir, né? Porque fica pesada a internet, a conexão cai. Aí cada um tem a sua demanda aí. Beleza, pessoal? Ficamos aqui, até amanhã. Até, prof. Beleza, falou. Um beijo, um queijo pra vocês. Amanhã a gente se vê aqui nesse mesmo local internauta. Até amanhã, gostei muito, aprendi muito. Legal, Gina. Eu também aprendi com vocês. Um abraço. Esse organizador, alguém que era organizador, fechou. Mas tudo bem, tá tranquilo. Acabou. Então,